Oi, gente, tudo bom? Estamos aqui para mais um LBcast e hoje temos uma convidada super especial, uma amiga querida que eu amo, doutora Juliana Regis, nossa médica psiquiatra, para a gente falar sobre transtornos emocionais, psicológicos, psiquiátricos em relação às doenças capilares e às doenças de face, dermatológicas e estéticas também, né? Ai, amiga, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Sempre que a gente tem a oportunidade de estar falando sobre doença mental, que é um assunto realmente estigmatizado demais, eu acho que é muito importante, né? A nossa saúde mental hoje, a gente pode conversar hoje sobre saúde mental sem ter tanto preconceito relacionado a hospício, aquele médico que chegava, né, com uma questão característica de aparência que já causava um certo temor. A gente via muito também na época que eu assistia a novela, que isso tem muitos anos. Então, tinha, É ai, aquele estigma. aquela coisa. Médico psiquiatra tem que ser um médico que tenha característica física, Isso, é né? tipo o De doutor Albieri. loucura, de Ele vai chegar loucura. lá e vai te usar como um experimento. E na minha formação né, enquanto estudante de medicina, era um pouco assim. Eu não tinha uma médica psiquiatra linda desse jeito, Ai, amiga. gata, parecendo uma Barbie. Oh, mas veja só, essa questão de deixar, inclusive, a aparência foi muito também da televisão, das novelas, das mídias, dos filmes, de transmitir aquela informação de que o paciente psiquiátrico ele é marginalizado, então a pessoa que cuida dele vai deixar ele babando, dopado e esquecido. Quando eu era criança, também tinha muito isso. Né? Eu sou de Juazeiro, então, quando a gente morava ali na rua, tinha uma pessoa com algum transtorno, ou uma deficiência intelectual, Sim, ou algum transtorno por uso de substância, e a gente também fazia perversidade com essas pessoas. sim. Tinha muito Era muita preconceito. crueldade, preconceito, e essas pessoas elas andavam vagando, né, por E isso não aí, eram vistas, eram invisíveis. desassistidas, eram invisíveis, eram completamente abandonadas pela família, viviam na rua perambulando, era um negócio terrível. Terrível. E hoje a gente tem tanto paciente psiquiátrico, né, com diagnósticos que a gente, como uma pessoa leiga, acha que são diagnósticos muito difíceis da pessoa se inserir na vida, e elas são pessoas de sucesso absoluto. E que a pessoa às vezes nem imagina que ela tenha algum transtorno. Então, assim, Ju, para a gente começar, né? O que seria uma doença mental? O que seria um transtorno psiquiátrico, a seu ver, assim, na profissão? Primeiro, a gente vai olhar pela determinação da OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, o que é saúde. Saúde é o bem-estar físico completo do ser humano, físico, mental e social. Então, eu tenho que estar bem clinicamente, organicamente, na minha questão mental e também nas minhas relações, né? No meu trabalho, no meu relacionamento interpessoal, com a minha família, com o meu marido, com quem quer que seja. Então, isso vai fazer parte do meu bem-estar. E a gente tem na psiquiatria um manual, que é como se fosse uma bíblia da psiquiatria mesmo, que se chama DSM. Manual Sim. Diagnóstico e Estatístico das Doenças, dos Transtornos. Nós temos mais de 300 transtornos. Então, Nossa. dentro desse manual, a gente consegue identificar tempo, característica, determinação de cada transtorno, pensamento do paciente, porque os transtornos mentais eles vão interferir na nossa cognição, no nosso comportamento, no nosso jeito de agir, em Sim. traços da nossa personalidade. Então, tudo isso engloba o que é transtorno. Então, a gente vai ter uma alteração da nossa cognição. Então, às vezes você fala assim, ai, eu não sinto nada, mas eu estou esquecendo muita coisa. Ali pode Pode ser ser um um sinal. sinal. Então, eu estou um pouco mais nervosa. Eu sempre fui tranquila, calma e agora eu estou Mudou mais o meu reativa. basal ali, né? O meu padrão de comportamento, ele foi E, alterado, de e aí, emoção. emoção, humor. Aí a gente tem que começar a observar. Além disso, que outras questões eu estou observando na vida do paciente? Como é que você está no seu casamento? Porque às vezes aquele relacionamento é um gatilho para desenvolver outros transtornos. Ou então Sim. você está adoecida e está transformando o seu relacionamento num pequeno caos. Ali está sendo também uma fonte de você estar expelindo esse nervoso, esse estresse, essa irritabilidade. Então, os transtornos mentais, eles têm inúmeras características, mas geralmente vão interferir no nosso comportamento, no nosso modo de agir, no Sim. nosso desempenho, no nosso trabalho, a maneira como a gente conduz a nossa vida financeira. Isso já vai demonstrar alguma Sim. característica de algum transtorno. As A nossa compulsões, né? compulsões. As manias de comprar desenfreadamente, de E gastar todo o seu dinheiro. Isso gera outros transtornos. Então, tem alguns comportamentos, Ju, que você desenvolve, que são características de algumas doenças, que você pode desencadear outras doenças em alguém que convive com você ou no próprio paciente. isso, às vezes a gente não tem percepção que está doente. E aí a gente vai adoecendo a pessoa que está com a gente, por conta do nosso comportamento. Sim. Né? Não tem uma causa específica,
mas aquilo vai gerando um E porque eu tenho gatilho. muita curiosidade, eu acho que perguntas, né? A gente recebeu um monte de perguntas, depois eu vou dar uma lida, né, de vários pacientes que tiveram dúvidas. Eu abri uma caixinha de perguntas, né, sobre as doenças mentais, os transtornos relacionados a vários temas que a gente trabalha na clínica. E assim, uma das perguntas mais frequentes foi: por que determinada pessoa tem um transtorno mental psicológico, né, uma alteração, e outra pessoa não tem? Existem características, né, de hereditariedade, genéticas, do ambiente. Explica um Isso. pouquinho para a gente sobre isso. Dentro da psiquiatria, a gente não vai ter nunca um transtorno que é sine qua non a uma outra coisa. Vamos lá, uma coisa que mais se aproxima a isso, transtorno de estresse pós-traumático. Eu fui assaltada e agora eu tenho pensamentos acerca do assalto, medo excessivo, evitação, eu me esquivo daquela circunstância ou do lugar. Só que não é só isso, porque existem pessoas que são assaltadas e elas também não desenvolvem o transtorno. Sim. Então, todos os transtornos mentais, eles são multifatoriais. E aí a gente vai ter a questão da hereditariedade, que é a questão genética. Então, se eu tenho na minha família transtornos de humor, eu tenho que ficar atento para o meu emocional. Porque a possibilidade de eu vir a desenvolver um transtorno é maior do que uma pessoa que não tem nenhum paciente ou nenhum familiar com A transtorno. genética, ela é muito importante. Eu acho que em todas as questões, né, metabólicas, capilares também no meu consultório e psiquiátricas também, né? Muito, muito. E a questão social também é um fator muito preponderante na psiquiatria. O fator social, gente, é assim. Eu cresci num ambiente invalidante. Eu vi meu pai batendo na minha mãe. Eu vi meu pai era alcoólatra. Eu fui abusada sexualmente. Eu ouvi abusos físicos, além de psicológicos. Tinha muita dificuldade financeira. Então, uma pessoa que está num ambiente inserido dessa natureza, na formação inicial da sua personalidade, que você ainda não tem maturidade psíquica para nada, você está absorvendo tudo, Tudo. tem maior predisposição a desenvolver do que uma pessoa que vive, né, e é inserida num ambiente mais confortável financeiramente. Não é Mais que saudável, né? isso, saudável psiquicamente. Não é que é porque fulano tem mais dinheiro, não vou nem dizer o nome de gente famosa. Ele tem tanto dinheiro, como que essa pessoa sofre depressão? E isso é muito. Esse julgamento acontece demais. Eu percebo muito isso, muito, dentro do consultório, fora do consultório, né? Principalmente com as pessoas um pouco mais velhas. Elas têm muito, muita repelir, elas têm aquela agonia, né? Não vou, doutora, no psiquiatra de jeito nenhum. Psiquiatra é médico de louco e eu não sou louca, eu não quero admitir. Isso. E a gente vê que, a depender do nível social, quanto mais você sobe o nível social, né, das pacientes mais velhas, que tinham aquela história toda social ali por trás, né, do empoderamento, elas não podiam, né, se mostrar frágeis. Elas não podiam se mostrar vulneráveis, então elas não podiam ir para o médico que trata a gente louca. Então, jamais elas aceitam. E é muito difícil, porque eu recebo muitas pessoas lá no meu consultório, para tratamentos capilares, inclusive, que são famílias, né? Então, a mãe veio e trouxe a mãe dela, mais velha, por volta de 80 anos, e aí eu faço aquela consulta bem elaborada, eu identifico vários fatores emocionais ali que estão desencadeando, né? Estão sendo gatilhos para aquelas quedas de cabelo, para aquelas alterações. E, na verdade, o que ela precisa, ali como prioridade, talvez fosse um tratamento com o psiquiatra e o psicólogo. Mas como é que a gente chega nessa paciente? Como é que a gente consegue abordar? Porque ela já começa dizendo que não. Doutora, eu sou ótima. Minha filha vai te dizer que eu tenho ansiedade, que eu estou em depressão, mas eu estou ótima. Mentira dela. E já chega na negação. Muito difícil. É muito difícil, né? A gente quebrar esse paradigma que o psiquiatra é médico, né, de gente normal também. De todo mundo, De né? todo mundo. E eu sempre tento dar uma desmistificada e deixar um pouco mais leve o processo. Eu tento trazer essa paciente para mim dessa maneira, né? Eu pergunto a ela: a senhora já percebeu que existe um médico para cada coisa? Ah, é, doutora, então, eu sou a médica do cabelo. E da sua emoção, a senhora vai precisar ter um médico também, que cuida do seu emocional, dos seus sentimentos, né, de todos esses traumas que a senhora já deve ter passado, dos problemas emocionais do casamento, familiares. Então, a gente também vai ter uma médica que vai cuidar dessa parte.
E esse médico é o psiquiatra. Aí ela começa a olhar de uma maneira diferente. Então, quando a gente muda o ângulo ali da visão, ela começa a tentar, aí ela começa a aceitar um pouquinho mais, aí ela começa, então eu vou pensar. Essa resistência tem muito a ver também com quem convive, às vezes, com o paciente. Claro que o fato dela ser resistente já vem de muitos anos, às vezes, desse Da conhecimento cultura, anterior. né? Da da cul- sociedade que ela está inserida. E os homens ainda têm mais dificuldade do que as mulheres de Muito buscar mais. ajuda, porque realmente mexe com a questão de... Eu vou dizer que eu estou depressivo, vai mexer com a minha... Eu não sou frágil, porque a gente tem a percepção de que a depressão é uma fragilidade, mas é uma doença totalmente química. E até nas causas a gente vai avaliar isso. Por que que mulher tem mais transtorno que homem? Sim. Né? A gente tem causas biológicas, que aí vai entrar a questão hormonal, doença metabólica, a questão de vitaminas. Aí, por isso que a gente vai ver muitas... Às vezes você vai receber no seu consultório lá Recebo sempre. cabelo, mas vamos lá buscar, não é Eu só sempre dou uma cabelo. cutucadinha, né? E as depressões, às vezes, elas não são depressões emocionais sem um fator orgânico. Isso. Então, nesses pacientes, às vezes, que têm uma depressão aparente, quando eu faço todos os exames metabólicos, ele tem alteração de tudo. Ele tem deficiência de ferro, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. Ele está com desordem hormonal. Isso. Esses transtornos hormonais também, eles simulam doenças psicológicas também, psiquiátricas. Ó, vamos lá. Eles A deixam a pessoa ansiedade. muito triste, às vezes, né? Debilitada, hipoativa, parada. A tireoide. A tireoide é demais, a tireoide manda no nosso corpo. Hipotireoidismo. O paciente tem muitas características parecidas com o de uma depressão. É fadiga, é cansaço, é aquela prostração, desânimo. Eu acho que é depressão. Você corrige, a tireoide não tem mais nenhum sintoma. Então, tem que ter esse olhar sensível. Né? Então, a ansiedade é para ser normal. É um estado de humor normal. Vamos lá, a gente estudava no Grandes Mestres de noite. Ai, meu Deus, eu tô ansiosa. Ai, eu tô aqui no ponto de ônibus. A ansiedade é normal e nos protege. Então, a gente chegou até aqui, Sim. né, como o desenvolvimento mesmo do homem, por causa da ansiedade. É um senso de proteção que você tem. Se você começa a ter muita ansiedade, todo aquele eixo hormonal, né, hipotálamo, hipófise e adrenal, eles vão se desconectar. Então, eu tô ansiosa. Não tem mais uma ansiedade só normal, é patológica. Já Fisiológica. começou, então o hipotálamo começa também Ele a fica mandar todo aquela bagunçado. informação e aí o córtex adrenal começa a mandar cortisol. O cortisol é bom? É importante? Demais. Muito. Tem ação anti-inflamatória e tudo. Mas quando tudo que é demais vai gerar uma descompensação no nosso corpo. Então, esse cortisol super alterado vai aumentar a resistência insulínica, então o paciente já vai ter dificuldade de emagrecer. Sim. Ele altera o metabolismo da melatonina, então já vou ter dificuldade para dormir. Então, uma coisinha que era pequena, que você... Transforma numa bola de Aí neve você, tipo assim, gigantesca. não, eu sempre fui ansioso, é assim mesmo. E aí isso vai gerando. Nós, mulheres, a questão hormonal, e a gente está exposta a alterações muito grandes de hormônios desde a puberdade, né? Começou a menstruar, E a a mulher menarca começou. cíclica, né? E o mês inteiro ela está em alteração hormonal. Então, por isso que tudo na mulher é mais complexo. Isso mexe muito com os neurotransmissores, né? A serotonina, a noradrenalina, a dopamina. Então, a mulher tá nervosa, deve ser TPM. E besteira, não. Gente, isso é totalmente condizente, químico, e a gente tem que tratar, porque às vezes é um transtorno que causa já deturpação no casamento. A pessoa não quer trabalhar. E em outros países, durante o período menstrual, a paciente, né, a colaboradora da empresa, ela tem um período de liberação, um afastamento. Isso já é considerado, essa TPM é considerada já uma patologia que precisa de um estado ali de controle e de um afastamento da empresa. E a empresa, ela percebeu, né, eu não me lembro exatamente qual foi o país que eu vi implantar isso a primeira vez, mas eu já li algumas coisas a respeito e tem algumas empresas que já viram um ganho muito maior. É melhor a paciente que está em TPM se afastar, se melhorar, voltar equilibrada, do que ela estar ali causando todo o tumulto. Isso. Ela não trabalha bem, ela não deixa ninguém trabalhar bem, porque ela transtorna completamente. É um transtorno disfórico pré-menstrual. Não é mais aquela TPM, ela já chega realmente Exatamente. oscilante, variando muito e muito sensível, muito Como é que uma frágil. pessoa, uma mulher dessa, ela vai conseguir raciocinar bem Não. no ambiente de trabalho? Não. Ela sente mais dor do que uma pessoa normalmente sentiria. As dores que a gente sente na TPM, num paciente que tem transtorno disfórico pré-menstrual, eles são exacerbados. A paciente fica prostrada, gente. Ela não consegue fazer nada. É com muito esforço. Então, isso vai interferir no seu desempenho cognitivo e tudo mais que ela for fazer no seu trabalho. Além disso, né, amiga, quando a gente engravida,
outra descarga Nossa, hormonal. Então, isso mexe com a a gravidez nossa... é muito complicada para muitas mulheres. E as mulheres que tomam medicações antidepressivas, ansiolíticas, elas têm alterações bem mais assim evidentes durante a gestação. E tem aquela coisa, Ju, que eu acho que muita paciente, né, quando engravida, ela fica com medo. Quais são as medicações hoje que tem segurança, por exemplo, para uma mulher engravidar usando aquela medicação antidepressiva? Porque a gente tem que avaliar sempre o risco-benefício, é o que eu falo lá no consultório, né? Existem medicações antidepressivas que causam queda de cabelo? Existem. Mas a paciente está em surto de estresse, né? Ela está depressiva, ela está extremamente ansiosa, ela vai descompensar a parte metabólica, os hábitos de vida, ou ela vai se entregar, vai ficar apativa, não vai querer malhar, vai começar a comer demais e entrar em obesidade. Ou a paciente que tem muita ansiedade, por exemplo, ela vai travar, ela não consegue se alimentar e ela começa a desenvolver uma desnutrição aguda e ela também vai ter uma perda de cabelo importante. Então, nesses pacientes, por exemplo, a gente tem que ponderar. É melhor ela usar o ansiolítico ou antidepressivo, mesmo com um pouco de queda de cabelo induzida, né? E ela tá ali controlada psicologicamente, psiquiatricamente falando, controlada, do que eu deixar aquela paciente toda descompensada e descompensando outras áreas da vida dela sem o remédio. Exatamente. Então, eu compenso com a medicação, porque ela precisa, porque é uma alteração química, né? E as pacientes às vezes não entendem isso. É químico. O seu organismo, o seu cérebro, ele tem uma descarga diferente de alguns hormônios cerebrais, Exatamente. né? Então, para mim, é mais viável do consultório da tricologia que eu mantenha a medicação e eu compense essa paciente, compensando o metabolismo, os hábitos de vida, deixando ela fazer uma atividade física porque ela está mais animada, no caso de uma paciente depressiva. Naturalmente, o cabelo dela vai cair menos, porque ela vai estar bem equilibrada emocionalmente. Exatamente. É muito interessante isso, Ó, né? você está falando da mulher que está grávida. Eu tenho pacientes que não estão grávidas e estão tentando engravidar. Isso gera o quê? Ansiedade. Muita ansiedade. Então, o fato de você estar ansiosa vai interferir também no seu metabolismo e na fertilidade. Então, às vezes a gente fala assim, vai viajar, relaxa que engravida. Se o paciente estiver ansioso e você não tratar aquele cortisol, isso é inflamatório, você não vai conseguir manter uma gestação. Então, às vezes, vale muito a pena. E a gente tem medicação que é segura para gestação, muitas, e não só para quem é ansioso ou deprimido, mas para paciente bipolar, Sim. para paciente que tem esquizofrenia, vários transtornos. Então, a gente tem medicação que é segura, como antipsicótico, como estabilizador de humor e como antidepressivo e ansiolítico. E vale a pena a gente manter essa paciente assim. Por quê? Porque se eu descompenso essa paciente durante a gestação, o risco é maior de parto prematuro e baixo peso ao nascer, que são questões que vão interferir na formação do bebê, inclusive cerebral. Tudo que você sente, o bebê está sentindo. Então é a mesma linha de raciocínio que eu tenho no cabelo. É melhor a gente ter uma paciente equilibrada emocionalmente, né? A gente vai ter um ganho bem maior no cabelo dela. E a paciente, a gestante, que ela está equilibrada emocionalmente, ela também vai ter um bebê mais saudável. Muito. A Então, gestação vai ser o leve. risco-benefício daquela droga vai compensar o uso. Muito. Né? Vale muito a pena. Muito. E antigamente era assim, a paciente que tem bipolaridade, meu Deus, não vai poder engravidar, porque vai descompensar, vai ter que tirar as medicações e não tinha segurança. E hoje acho que a psiquiatria mudou muito essa maneira de enxergar, né, a gestação, algumas fases da vida, principalmente da mulher. Isso. E, inclusive, depois do parto, que a gente tem, né? Pode ter o blues, pode ter a depressão pós-parto, psicose. Então, assim, vale a pena ficar assistindo essa mulher, porque, novamente, vai ter uma queda abrupta de hormônio, a progesterona lá em cima, e isso vai interferir nos hormônios cerebrais, e isso pode desenvolver transtornos, inclusive infanticídio, que é muito alto nas pacientes que têm psicose puerperal. Então, nós mulheres estamos muito mais vulneráveis. A nossa carga é muito diferente da dos homens, porque a gente tem que equilibrar muitos pratos. A gente tem que andar na corda bamba o tempo todo, de salto fino, número 15. Aí fica mais sofrido. E assim, a gente consegue fazer tudo, mas a gente também tem uma questão de buscar mais ajuda. A mulher vai na ginecologista. Então, às vezes, o paciente não precisa chegar até um psiquiatra. Às vezes, consegue, graças a Deus. Mas, às vezes, tem também profissionais sensíveis que falam, poxa, eu acho que vale a pena a gente fazer essa medicação. E o paciente já trata. Mas eu acho que os ginecologistas, eles têm muito medo ainda dessa falta de estudo. Então, deveria se dividir mais a responsabilidade.
Vale a né, pena. com outros profissionais, com outros colegas. Eu adoro dividir responsabilidade no consultório com a psiquiatria, com a psicologia, né, com a nutrição. A gente precisa com o endócrino, né? Porque eu não posso ser especialista em tudo. Então, eu sempre encaminho muita paciente para você, né? A gente precisa ter 2 Julianas, porque as agendas dela realmente estão superlotadas e tá difícil. Eu só Ah, escuto reclamação no consultório. Doutora, você me mandou para o melhor psiquiatra que você conhece, mas eu não consigo agendar. É uma confusão Ai, comigo, graças viu? a Deus. Mas, amiga, repare. É, E aí você falando de cabelo, né? é. Às vezes você tem lá uma deficiência de vitamina D, deficiência de Sim. vitamina B. Você vai ter interferência na cognição do paciente, na motivação do paciente, e Tudo. ele chega lá com o cabelo caindo. E eu tenho que ter essa expertise, né? Eu tenho que ter esse olhar que eu chamo integrativo para eu poder identificar que talvez aquela tristeza ali excessiva dela, aquela queda de cabelo, não seja pura e exclusivamente uma alteração a nível de bulbo capilar, mas assim é metabólico. A Como é que obesidade. eu acho que antigamente, Ju, eu via muito nos consultórios dos psiquiatras, né? Durante as nossas formações como médicas, a gente não via um psiquiatra pedir exame de sangue. Tudo era psiquiátrico. Então, assim, a paciente chega se queixando, ai, doutor, eu só quero ficar na cama, eu tô muito cansada e tal. Ah, depressão. Tome um remedinho aqui, vá para casa, volte com 3 meses ou 6 meses para poder trocar a receita. Então, infelizmente, acontecia muito dessa maneira em todas as áreas da medicina, inclusive na psiquiatria. Hoje, vocês já solicitam exames de laboratório, metabólicos. Vocês têm que também ter uma visão da psiquiatria integrativa. E eu vou te dar um exemplo aqui. Quando eu fiz a minha formação em psiquiatria, foi no Hospital Juliano Moreira, eu fiz meu estágio lá. No segundo mês do estágio, eu passei por uma paciente, ela falou assim, doutora, me dá um copinho de café. Aí eu falei, tá bom. Tipo aquele tá bom que a gente fez, tá bom, depois eu te dou. Não levou. Na volta, eu não tinha levado o meu copinho de café, que era para ela, que ela tinha me E você pedido. prometeu? Que eu prometi, que ninguém mandou eu dizer que ia dar. E eu tomei um murro na cara. Eu nunca tinha apanhado na minha vida, nem de chinelo. Entrou no narizinho. Meu narizinho desviou, quebrei 2 dentinhos, foi sangue para todo lado, rímel, eu chorando, foi aquela coisa. Naquela hora foi um desespero muito grande. Mas depois eu vi o seguinte, eu tenho que fazer o olhar mais humanizado pela pessoa. Ela não estava... não era o café, não foi pelo café, foi o pela gesto. atenção. Foi o gesto. Eu disse que tá bom e não trouxe. Isso a gente faz muito no nosso dia a dia. Tá certo, tá bom. Então eu fiz assim, não. De você cumprir sua palavra. Esse foi um Isso golpe. acontece muito com as mães, com os pais, né? Na Isso criação. foi um golpe. Foi um golpe da vida pra Certeiro, você mas foi aprender. maravilhoso. Eu nunca tinha apanhado, não considero também que surra resolva nada. Mas essa paciente, ela me deu um banho de Despertar. humildade. Tipo, Juliana, você tem que olhar para o paciente. E se você falar que vai fazer, você vai fazer. Você tem Porque que cumprir. não é porque ele é psiquiátrico que ele não tem uma percepção de que você... desdém. Então, essa questão até da integrativa... Uma boa lição de vida. Foi perfeito, viu? eu Lição agradeço muito. Eu não vou moral. dizer o nome dela, que eu me lembro, que eu morria de medo dela. Mas E eu me lembro bem, gente, escutei muito choro. Ah, amiga, pelo amor de Deus, minha cicatriz, meu narizinho vai Foi, ficar estranho. ficou Falei, terrível. calma, Ju, sua cicatrização é boa, vai ficar ótimo. Não, mas não vai não. Vai, Não, Ju, mas olha calma. só. A gente olha. E deu certo, tá tudo bem. Tá perfeita. Colei meu dentinho, tá tudo Mas bem. eu acho que acontece isso muito também com os pais. Eles acham que a criança não tem esse sentimento, né? E prometem coisas e não cumprem. Isso eu aprendi muito na minha família com a sabedoria popular. Meu avô, ele falava para mim, Luana, não tem mais nada sagrado no mundo do que a palavra da pessoa. E eu levei isso para minha vida, eu trago até hoje. Então, essa paciente, ela lhe deu uma lição de vida, assim, né? E que você precisa realmente honrar com sua palavra. Isso. Pode ser em pequenos gestos, pode ser em grandes gestos. Pode ser dentro do nosso consultório, né? Em a gente ser muito franco com o nosso paciente. Até onde eu consigo chegar? Eu não posso lhe prometer, né, algo que você quer ouvir, só porque você quer no seu íntimo, no seu inconsciente, que eu te libere para tal coisa, né? Sendo que você vai ter uma gravidade se você fizer o que você quer ouvir, que não é aconselhável. Mas olha que coisa maravilhosa. Né? Você tá dando pro paciente a oportunidade dele dizer quais as expectativas dele, você Exatamente. ter um ouvir atencioso. Exatamente. Né? Assim, tipo, E não. você fazer o quê? Casar, né? A expectativa e o que você pode entregar para aquele paciente em todos os Isso. aspectos. Na Isso. psiquiatria, inclusive, você precisa falar para o paciente até que ponto você consegue chegar, né? E a gente também precisa não só dividir a responsabilidade com outro colega, mas com o próprio paciente.
Isso, porque Eu tem faço coisas que eu não muito posso isso. fazer por Eu ele. falo, olha, sua médica aqui, né? Ela pode te ajudar até certo ponto, mas eu não consigo ir na sua casa, né? Pegar ali o remedinho, colocar na sua boca. Você precisa querer ficar bom. Se você me ajudar, você já tem consciência do que você tem, do seu diagnóstico, até onde, né, as nossas expectativas já foram alinhadas. Tá tudo ok? Você tá ciente do que a gente tem, do seu diagnóstico? Tá tudo bem, doutora. Agora você vai se comprometer com você e comigo. Para nosso poder, para a gente poder ter um tratamento que seja eficaz. Essa aliança é muito É importante. muito importante em todos os consultórios, eu acho que tem que ter. Eu acho que é. E assim, muita verdade. Ó, a medicação, ela nos dá X possibilidades. E não quer dizer que porque ela é maravilhosa, vai Você não. responder em você. Exato. A gente não tem essa garantia. A gente tá, eu vou escolher a medicação que seja melhor para aquele perfil de paciente, eu espero que dê certo. Mas se não der, não tem problema, a gente vai lutar até encontrar. Que eu acho que essa coisa de você se entregar para o paciente é a humanização. Exatamente, porque assim, o paciente tem que entender que o médico ele também erra. Ele está ali também tentando organizar a vida para ser um apoio para o paciente. Né? Ele é um orientador, mas ele não sabe 100% tudo, não é imbatível, né? Ele não é Deus. E por isso que quando chega esse paciente, como você falou, ó, doutor, eu tô sentindo isso, isso e isso. Se não for uma característica muito... Porque, assim, a maioria não, quase todos, 99% dos transtornos mentais, eu acho que eu vou botar 100%. O diagnóstico é totalmente clínico. É você conversar com o paciente, você consegue identificar. Então, esse ouvir atento vai me dar o diagnóstico do paciente. E, às vezes, realmente, eu não tenho necessidade de pedir exame. Sim. Mas tem que ter essa sensibilidade. E, já tem muitos anos isso, eu nunca melhorei, eu já fiz muitos tratamentos. Já tomei muitas medicações. Então, assim, vamos nada recuar, equilibra, né? calçar aquela sandalinha da humildade. Falar assim, não, eu acho que vale a pena a gente pedir um exame, porque não vai custar nada. Né? Ele não vai achar que você, ela não sabe, por isso que ela está pedindo. Se eu pedir Eu um acho que o exame, paciente ainda vai lhe valorizar ainda mais. o que é que eu acho? Ó? Alteração de vitamina não é diagnóstico de transtorno mental. Eu estou depressivo, é por causa da vitamina D, que a gente está vendo muito isso. Sim. Não, é um dos fatores que podem me trazer algumas características, mas o diagnóstico ele é muito evidente, assim. Marcada perda do prazer em fazer várias atividades da sua vida e tristeza. A baixa da vitamina D não vai me dar tristeza, choro, que eu não... E, além disso, tem essa outras labilidade características. emocional, né? A perda do brilho, da Distorção do vontade. pensamento. Eu acho que eu sou inútil. Minha vida não tem sentido, eu já pensei até em morrer. A vitamina D não vai fazer isso. Não, infelizmente, a vitamina D sozinha não Não vai ter esse poder. não tem. Como o shampoo não vai ter o poder de parar a queda do cabelo. Elas não Isso, são mágicas. Não são. Então, pode nos ajudar, claro. E aí eu vou ter melhora. Meu ferro estava baixo, agora eu estou me sentindo mais motivada. Sim. Mas a medicação me auxiliou em outros fatores dos critérios diagnósticos, por exemplo, de uma depressão. Então, vale a pena você ter esse olhar, inclusive, paciente obeso. E aí, a gente estava até falando, né? Fui no ortomolecular, fui tentar emagrecer. A gente tem que ter esse norte. Olha, 90% dos pacientes que têm obesidade têm propensão a ter depressão. Assim como o paciente que é depressivo tem também alteração e deturpação alimentar. Né? Por ser uma doença inflamatória, Sim. a depressão vai me gerar também alterações cognitivas e de comportamento. Então, eu posso vir a desenvolver. Vamos observar se esse paciente consegue ganhar peso. Só colocar testosterona, como a gente está vendo aí, talvez não resolva. Claro que a testosterona é um hormônio maravilhoso, que os homens ficam mais cheio de vontade, cheio de energia, com a libido. No homem funciona melhor. Mas na mulher, o que é que isso poderia... é multifatorial, a mulher é mais complexa. Claro que tem indicações. Da libido, por exemplo, né, na mulher. Aí você vê uma mulher toda inflamada, acima do peso, sobrecarregada, ansiosa, né, sem ajuda. Ela está se olhando no espelho, esteticamente ela não está feliz. Como é que essa paciente vai ter libido? É uma das queixas mais frequentes no meu consultório. E a maioria dos casos é emocional. Não tá tem brigando com com o marido. É. Gente, às vezes o marido não tá ajudando, esses homens também estão muito difíceis. A pobre tá lá trabalhando mais do que tudo, o homem não tá fazendo nada dentro de casa. Como é que a mulher vai chegar em casa com vontade de fazer alguma coisa? Então a libido cai. Ou então não tem aquele namoro durante o dia, nada, só durante o ato ali. Quer que já a mulher esteja pronta? A mulher é emocional. A mulher tá tudo aqui na mente. Isso, tem que ser trabalhada. Ela tem que ser trabalhada durante o dia, né? Durante o relacionamento, durante as semanas, tá tudo ok. Ela vê que o marido tá ajudando dentro de casa, né? Ela tá... Nossa, meu marido não tem muito jeito para cuidar do bebezinho recém-nascido, mas ele traz uma comidinha para mim.
Isso gera Ele traz agressão. água quando eu estou amamentando sem eu pedir, né? Então é o cuidado que tem ali que ela percebe. São movimentos sutis que são percebidos. E aquela frase que eu acho bem interessante, que as pessoas estão falando muito agora, né? Nenhuma gestante, nenhuma pós-parto, ela esquece da maneira que ela foi tratada por você. Com certeza. Isso é muito interessante, muito Porque interessante. é o momento que você tá ali super frágil, vulnerável, cheia de hormônio, oscilando, perdendo madrugadas a fio, irritada, impaciente, o peito derramando leite, você tá se sentindo feia. Muda E o a- Todo corpo, mundo olhando pro a bebê. barriguinha toda mole, cheia As de estria, cobranças, Lu. As flácida. cobranças, você tem que ficar bonita, olha, se arrume, seu marido vai ver você desse jeito, ele vai te largar. A sua cabeça em parafuso, você não é você. Seus hormônios loucos, sua privação de sono, você é extremamente Muito. estressada. Como é que funciona? Como É é que que tem libido Não, desse aí jeito? agora fique ótima. Tipo assim, Como, não tem né? como. Você demorou 9 meses para entrar no processo, né? Para você ter seu bebê, para formar, a barriguinha vai esticando ali. E eu falo por mim também, né? Em 2 gestações. A gente olha assim, para e olha e quer mágica. Você enlouquece. Você fala, ai meu Deus, por que não voltou ainda a minha barriga para o lugar? Né? Graças a Deus, hoje, a gente tem muita ajuda que a gente pode trazer para paciente no consultório estético. Sim. Né? Como muita gente sabe, eu faço muita medicina estética dentro do consultório e a gente tem os bioestimuladores de colágeno para poder melhorar a flacidez do abdômen, né? A gente tem muita tecnologia para melhorar a formação muscular, porque a diástase ela vem, o músculo fica todo frouxo, né? A gente tem uma orientação também nutricional que a gente pode dar. A gente tem que ter, às vezes, um acompanhamento psicológico durante a gestação, né? Antes de engravidar. Porque às vezes a paciente ela engravida completamente perdida, não sabe nem o que ela quer da vida e aí vem um bebê, né? E para ela entender durante a gestação também precisa de um acompanhamento. E tem muita paciente que chega descompensada, principalmente nas quedas capilares, por causa de todos esses processos que a gente está comentando, né? Das desordens emocionais, do estresse, da estafa, das alterações de oscilação hormonal, né? Dos picos da queda do hormônio, tá ali a amamentação, e aí começa queda de cabelo, Vê só. né? Você que trabalha com Quimicamente cerebral, isso é explicado, né? totalmente explicado. E você, como mulher, a gente se olha no espelho, claro que a aparência é importante. Sim. Eu não sou hipócrita aqui de falar, ai, eu acho que o que importa é só o interior. Gente, claro que o que importa é o interior, né? Por o que eu acredito, é o que Sim. tem dentro do seu coração. O que mantém as pessoas unidas é de dentro para O que fora. tem dentro do seu Mas coração. o que atrai na Mas primeira, à primeira vista, né, é o externo. E a Ninguém lhe gente conhece. se olha, e ela não está se identificando, não precisa ser maravilhosa, linda aqui no espelho, toda esculpida, mas ela não está se identificando ali no pós-parto, não é ela. Né? Aquela barriguinha flácida não é dela. Então, é uma reconstrução da sua identidade. Poxa, eu vou começar a me adaptar a esse meu novo corpinho e vou ser feliz com ele. Ou Eu vou mudar. eu posso melhorar. Não é assim, esse corpo não quero mais e acabou, vou tirar essa roupa aqui de corpo e vou fazer tudo porque minha vida não vai ser mais se eu não tiver essa pode barriga. ser extremos, Não, né? A mas- gente tem que ter um equilíbrio para Mas tudo a na gente vida. vê o que a questão da autoestima interfere no nosso humor e na qualidade da nossa Total. vida. Nossa. Se eu tô aqui me olhando no espelho e isso está me gerando um sofrimento a ponto de mexer com minha autoestima, não está me causando comportamentos inadequados. Eu não fico pensando nisso o dia todo. Mas isso mexe com o jeito... Poxa, eu vou tirar minha roupa aqui na frente do meu marido, eu tô com um pouquinho de vergonha. Eu tô me sentindo um pouco Será que ele flácida. tá me amando desse jeito? Eu não tô me sentindo legal comigo. Porque assim, ó, se você se sente legal com você, É. tenha certeza que o outro vai sentir. Autoestima é tudo. Eu acho, essa questão de você se amar, isso transmite, minha irmã. Autoestima é tudo, é a frase que eu mais gosto. Mas se Porque você tem não gente tá que satisfeita. esteticamente nem é essa maravilha toda. Mas ela se se ama, ela é empoderada, ela chega arrasando. E Isso. todo mundo acha ela maravilhosa. Porque a questão do que os outros acham, a validação dos importa. outros não importa. Então, assim, se É você de não dentro está pra se fora, sentindo é. bem, existem procedimentos que possam me auxiliar e eu me sentir melhor. Uma vaidade, gente, isso é normal. Quero me sentir melhor com a minha aparência. Existem muitas possibilidades da gente fazer isso. E aí você mexe, né, amiga? Já me mexeu em várias coisas, lhe agradeço muitíssimo. E tem a questão do transtorno. E a gente tem visto isso cada vez mais precoce. Eu recebi uma paciente uma vez, eu nunca me esqueci dessa paciente. A menina tinha 22 anos. 22 anos. Ela já tinha feito, ela sentou no meu consultório, né, com cabelo bonito e tal. Ela falou, doutora, meu cabelo tá caindo muito.
E a gente foi conversando e tal, eu identificando, né? Ela com corpo escultural, mas toda hipertrofiada, muito malhada. Ela quase uma fisiculturista, uma menina de 22 anos. E aí, conversa vai, vem e tal, e eu tentando identificar por que que estava acontecendo aquilo, né? Olha, você está usando muito hormônio? Não, doutora, eu uso isso, eu faço ciclos hormonais de testosterona e acho ainda que tá pouco. Eu, ó, né, como médica, a gente tem sempre que deixar, assim, a anteninha ligada ali. Ó, vamos anotando aqui todos os sinais que ela está me dando de que tem algum transtorno psiquiátrico. E aí, eu conversando com ela, né, ela me dizendo que ela não estava feliz com o corpo dela, ela já tinha feito 3 liposculturas e já tinha trocado a prótese do silicone, se eu não me engano, 2 vezes. Ela só tinha 22 anos. E aí mas como é que pode? Você é uma menina linda. Seu corpo tá simplesmente maravilhoso. Gente, eu tô falando com a visão estética. Ela era escultural. Mas ela relatou para mim e aí começou a chorar. Doutora, eu não me acho bonita. Eu me olho no espelho e eu não consigo enxergar isso que a senhora está me falando. E aí eu fiquei muito preocupada. Como eu ia acessar essa parte emocional dela, né? Essa parte do transtorno, que você vai falar um pouquinho pra gente, o Vamos. que é que acontece com esse tipo de paciente, né? Que eu chamo de dismorfismo corporal. E eu olhei para ela, eu fiquei muito preocupada, muito sentida, assim. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou? Como é que ela vai aceitar, né? Com tanto problema ali, que eu acesse essa parte que ela tá toda hora se escondendo. Ela não deixava eu entrar no assunto, né, da parte psiquiátrica. E aí eu tentei, a gente conversando e tudo mais. Ela falou, olha, doutora, inclusive, né, já que eu tô aqui, a boca dela já estava enorme, linda, mas assim, uma boca que era compatível com a estrutura dela. Mas ela queria botar um pouquinho mais. Eu comecei a ficar muito, muito preocupada. Eu falei, eu não vou mexer nessa paciente. Essa paciente, ela nunca vai estar satisfeita. Nunca. Porque ela não consegue se enxergar bonita. E aí existe algum transtorno, Ju, que a gente possa adequar, né? A gente possa caracterizar essas alterações de você se olhar no espelho e se enxergar diferente do que você está vendo? Tem. Esse é um transtorno dismórfico corporal, que é o dismorfismo, né? Ele está caracterizado nesse livrinho do DSM dentro dos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados. Então, ou o paciente ele tem uma obsessão, que é um pensamento intrusivo que ele não consegue controlar, de que isso está ruim ou de que isso que é uma distorção de pensamento, cognição, ou de comportamento, né, de ação. Então, nesse caso aí, que é o transtorno dismórfico corporal, a paciente ela pega uma besteirinha, um detalhe da sua aparência, por exemplo, minha boca, eu acho que minha boca está assimétrica. Você, como profissional que é sensível, porque a maioria, inclusive 1% da população tem esse transtorno, mas dentro do consultório do cirurgião plástico, da medicina estética, 25%. Então, um quarto dos É, seus pacientes tem. tem muita gente assim. Então, a sensibilidade do profissional diz assim, ó, eu não vou mexer, porque você vai mexer e não vai resolver. Então, ele está achando aquela besteirinha, aquele detalhezinho horrível. É incongruente com a beleza. E era o que acontecia com ela. É assim, isso é anormal. Quem olha de fora, às vezes não acha nada, ou pode achar sutil. Sutil, Uma nem assimetria percebe. sutil, um defeitinho sutil. Quem não tem um olhar clínico não percebe. Não percebe. Até a paciente chamar atenção para aquilo. Mas ela mostra. E você não enxerga ainda assim, porque é totalmente distorcido o que ela enxerga. E, além disso, ela tem comportamentos. Então, além desse pensamento, que é distorcido, ela tem comportamentos de verificação. Então, ela fica se olhando no espelho. Ela fica se olhando no espelho. Aí, ela tem horas vendo o que é que ela pode fazer. Então, tem um nariz, eu acho que meu nariz está torto. Não, narizinho normal. Eu vou pegar um pregador e vou ficar no meu nariz horas. Eu já vi casos na internet de pacientes que fizeram cirurgias, procedimentos em casa, assistindo Meu Deus. Dr. Ray. Aí fizeram em casa para poder... Vou botar no YouTube e ver aqui um tutorial Pode de, rinoplastia. Tem Cirurgia do nariz. Tem paciente que faz Meu isso. Deus. E aí ele começa a ter atos mentais de comparação. Aí o nariz de Luana é mais bonito que o meu. Por que meu nariz é assim? Aí eu chego no seu consultório e falo, Luana, eu quero ter um nariz igual ao seu. Aí vamos fazer uma cirurgia de nariz. Eu faço essa cirurgia de nariz. Não tá bom. Eu acho que você levou aqui um grau que, se fosse 22 graus para a esquerda, ficaria melhor. Então, é um paciente que ele nunca vai estar satisfeito. Essa menina, eu fiquei muito preocupada, porque ela não se aceitava. E ela estava completamente linda.
E ela ia estragar. Não, Inclusive, eu acho que ela deve ter ido para algum outro profissional, né? E ela deve ter feito todas as queixas. E ela deve ter colocado mais boca, trocado pela terceira vez a prótese. a gente vê, Isso tem muitos anos. Isso a já gente tem uns vê 8 anos, mais ou menos. na internet. Quem humano? Você chega lá e fala, meu Deus, Isso é um quadro clássico, né? De transtorno como? dismórfico. Como que um profissional teve coragem? Porque, assim, essa paciente tem um transtorno, esse paciente tem um transtorno. Por que que eu vou mexer? Porque eu vou ganhar mais dinheiro, porque vai terminar aquela cirurgia Só a parte e ele vai é, querer mais. Só que uma hora vai acontecer o quê? Ela vai processar o profissional. vai. Porque não vai ter mais massa Vai para mexer no acontecer. nariz. Já aconteceu, né? De ver paciente, ó, não tenho mais, eu tô usando uma Ju, prótese. quando a gente passa do limite, a gente coloca a vida do paciente em risco, né, pelos excessos, pela manipulação excessiva também cirúrgica, a gente começa a ter cada vez mais risco de complicação. E essa complicação ela pode ser catastrófica na vida do profissional, porque pode gerar um aborrecimento Processo. eterno. O processo é o de menos. E, assim, o aborrecimento, a chateação, aquela agonia, a paciente ali enlouquecendo todos os dias, Insatisfeito. insatisfeita, sabe, queimando o seu nome. Mas por isso que tem que ser bem alinhado. Expectativa e, assim, eu, Luana, como médica, né, profissional que faço estética, eu sei até onde eu chego e eu sou muito consistente ali na minha afirmação. Então, se a paciente ela não tem indicação e ela quer teimar, eu completamente assim, tranquilamente, a gente sempre fala esse termo, né? Eu demito essa paciente do meu consultório, porque a gente não consegue alinhar nosso trabalho, né, com o dela. Ela quer demais, eu não vou colocar a vida dela em risco, eu não trabalho dessa maneira. Infelizmente, ela vai ter que ser demitida do consultório como paciente. Acontece. Já Acontece. aconteceu isso. Doutora, mas eu quero. Eu não vou fazer. Não pode. Mas, doutora, pelo amor de Deus, eu quero um pouquinho mais do glúten. Agora não é a hora. A gente vai ter um resultado diferente com 90 dias, né? Você vai ter uma alteração do volume. Agora não é a hora da gente mexer. Eu, como médico profissional, eu não vou interferir aqui nesse processo que ainda está em formação de colágeno, né? De reestruturação muscular e tal. Mas, doutora, eu quero. E às vezes elas saem e elas acham algum profissional, infelizmente, que faça Claro. o procedimento. E assim, às vezes esse paciente não chega para mim, porque ela pensa que ela realmente tem esse defeitinho. E é muito triste isso, porque a gente encaminha. E o problema é que, às vezes, elas fazem a negação. Não, nunca mais eu vou voltar nessa É. médica, ela não quis mexer em mim. E ainda me mandou para o psiquiatra. Isso. E ela Então, começa essa a médica ter tá achando que eu sou o quê? uma das características que a gente vê muito nesse paciente, e aí puxa até para outros transtornos, ele fala assim, ó, tem alguém olhando para o meu nariz. Começa a ter pensamentos deliroides. Ah, delírio. Eu acho que Luana, naquele dia, ela estava rindo do meu nariz. Aí eu não vou mais sair. Eu vou começar a evitar, porque Luana deu risada. Ou então, quando eu for sair, eu vou botar um óculos com um chapéu e vou fazer uma E pra maquiagem esconder. de Michael Jackson aqui para poder meu nariz ficar legal, mas eu vou ficar constrangida, eu vou ficar com medo. Eu acho que as pessoas estão me A mente observando. humana é uma loucura, assim, pra gente entender, né, Ju? Muito difícil. É muito difícil. mas, ó, A área da psiquiatria é uma área muito densa, né? E às vezes a gente não tem acesso. É isso que eu fico indignada. Mas as pessoas que estão assistindo, é a importância de você estar falando sobre isso. Porque em casa, às vezes, a gente consegue observar uma pessoa assim. Anorexia. Muito. Eu tenho muita menina nova que chega com esses distúrbios, né, de alimentação. Ou com bulimia, né, que é quando você provoca o vômito, para as pessoas, às vezes, que não conseguem identificar a doença quando a gente fala no termo técnico. Sim. Ou anorexia, ela se olha no espelho, ela sempre acha que ela tá gorda. E ela para de comer. E ela tá esquelética, desnutrida, o cabelo tá despencando, né? E o que mais preocupa essa paciente, não, doutora, meu cabelo tá caindo. Ela Eu olho chega pra por causa do por causa cabelo. do cabelo, não é por causa do transtorno alimentar, do transtorno psiquiátrico que ela tem, porque ela não aceita. Então, assim, a anorexia é um transtorno que o paciente ele começa a diminuir a ingesta calórica porque ele tem um medo extremo de ganhar peso ou engordar. E isso vai gerando comportamentos inapropriados para manter aquilo ali. Então, eu fico pensando, eu não posso engordar, tenho uma visão distorcida do meu corpo, e aí eu posso ter
restrição, então eu faço jejum, aquele povo que está malhando loucamente, não sei quantas vezes no dia. Meu Deus, fulano é tão magrinho, por que está fazendo isso? Para manter aquele padrão de corpo, ou se apresentar um episódio de compulsão, elas também fazem purgação, que é vomitar, ou tomar laxante, ou enema. A maioria toma muito A remédio. bulimia, né, e aí a anorexia é o mais perigoso dos transtornos alimentares, porque tem altos níveis de morte por doenças clínicas. Então, o paciente começa a ter hiponatremia, o paciente começa a ter queda de cabelo, alteração hormonal. Então, para de menstruar, para de ovular, não consegue engravidar de jeito nenhum. Alargamento de QT, alteração cardíaca. Então, o paciente começa a ter várias disfunções e ele pode morrer. Por causa da privação dos metabolismos, né? Das substâncias, da nutrição dos nutrientes. E a bulimia não. O paciente tem um episódio de compulsão, só que vem a frustração por ter comido porque quer ficar magra. Aí você consegue enxergar que o paciente com a bulimia ele tem um peso normal. E o paciente anoréxico, ele é mais magrinho mesmo. Às vezes caquético, né? Bem esquelético. Bem desnutrido. E aí ele faz também a purgação, o paciente da bulimia. Para poder manter, que é um comportamento compulsivo. Então ele come demais e depois ele se arrepende, bota o dedo na garganta para vomitar. Isso, ele tem esse episódio de compulsão. Na anorexia pode acontecer, mas é mais o paciente não comer. E na bulimia ele come descontroladamente, mas ele fala, ai meu Deus, eu vou engordar. Aí ele vai e vomita. Ele tem até lesão, se chegar no seu consultório e vai dizer assim, ó, tá aqui conversando com você, e aí você vai ver aqui, ó, lesão. Dos dedos. De Russell. Esse é aquele paciente que está colocando tanto a mão na garganta. Que machuca. Você consegue identificar. E aí que fala, né, a pele é o espelho da pessoa. A pele, o sistema de pele, unha e cabelo, né, ele diz, é um marcador de doença ou de saúde. Então, a paciente que tem um cabelo brilhoso, um cabelo bonito, um cabelo saudável, um cabelo vistoso, assim, é uma paciente que está saudável. Porque para chegar no cabelo, você precisa ter muito nutriente em sobra. Você não pode estar na reserva. Porque a reserva ela vai ser usada para o músculo cardíaco, para a parte cerebral, para poder funcionar. Né? Se você não tem nutrientes suficientes ali, sobrando para chegar na pele, na unha, no cabelo, eles são os primeiros a sofrerem. E quais são, Ju, assim, as doenças? Porque algumas eu vejo no consultório, né? No consultório capilar. Quais são as doenças que você acha mais importantes que a gente fale para as pessoas, né? Relacionadas à pele e relacionadas principalmente ao cabelo, que é o nosso foco aqui. Tricotilomania. Cheguei aqui no seu consultório, Lu, e estou aqui com essa área de coroa um pouco vazia. A dermatoscopia, você vê que está faltando os cabelos, eu tenho os cabelinhos quebrados, nascendo, ou aqui nessa região parietal também, é aquele paciente que tem um comportamento compulsivo por arrancar cabelo, deixando uma perda realmente, uma redução dos pelos da cabeça. E ele tenta parar. Então, eu vou prender sempre meu cabelo, eu vou amarrar, eu vou botar um chapéu. Botar um lenço. Vou fazer o possível para parar, mas eu não consigo. E, às vezes, é difícil de quem convive identificar, porque hoje a gente tem maquiagem. Hoje tem muito artifício. Hoje tem tudo. A gente bota uma peruca, a gente bota um lenço, então fica difícil. A gente bota um alongamento na área, a gente bota uma lace, né? A gente bota alguma coisa, a gente se esconde de alguma maneira para as pessoas dentro de casa, seus familiares, seu marido, etc. Não consegue ver. Isso. Sempre com a luz apagada, não pula na piscina para poder não mostrar falha, né? Sempre tem uma desculpa, não amarra o cabelo, não vai no cabeleireiro para ele não identificar e chamar o familiar, porque acontece isso. Muito. Né? A paciente que tem a tricotilomania, ela não deixa ninguém triscar no cabelo dela, para ninguém julgar. Porque para ela sabe que ela tá errada, mas ela não consegue parar com aquilo. Porque é muito frustrante, né? É compulsivo. A tricotilomania se enquadra em que classe, assim, dos transtornos obsessivos compulsivos e transtornos relacionados. Eles estão no mesmo capítulo. Porque tem essa compulsão. Então, o transtorno dismórfico corporal também está nesse capítulo, mais no pensamento. Sim. Tem o comportamento de verificação, atos mentais de ficar me comparando. Mas na tricotilomania é mais o comportamento compulsivo. Então, eu venho aqui. Tem paciente, Lu, é uma coisa tão impressionante que ele sente como se fosse uma sensação de formigamento numa área específica. Tipo assim, acho que minha cabeça está me sinalizando que é aqui que tem aquele fio que eu quero arrancar. Meu Deus, nesse nível nunca me relataram. Eles me relatam de outras maneiras, assim. Eles falam comigo, às vezes, eu tenho uma paciente que foi bem grave da tricotilomania. Ela tinha 12 anos com o mesmo penteado. Eu estava até hoje de manhã no consultório falando a respeito desse caso, que eu mostrei a foto para uma paciente minha, né?
Porque o caso que ela chegou para mim era muito grave. Ela tinha áreas enormes de falha, né? O cabelo bem longo, mas ela sempre mantinha o cabelo num penteado específico para poder Esconder. disfarçar. E ela não caía na piscina, ela não ia no rio, ela não ia na praia, ela não tinha namorado, ela não podia deixar ninguém ver, ela não tomava banho na casa de nenhuma amiga. Isso ela me contando. Para ela também abrir o jogo comigo foi muito difícil. Eu tive que acessar ela assim de uma maneira muito delicada, muito sensível, sabe? Fazer toda aquela Isso você humanização. sabe, isso aí Eu você sei. sabe. E é interessante porque as pessoas, os meus pacientes, eles têm muita confiança. Eles se sentem tão acolhidos que eles têm aquela confiança extrema e eles abrem o jogo comigo, de verdade. Eu tenho essa Facilidade. virtude, né? É Eu um acho, dom. de entregar essa confiança para o meu paciente. E essa paciente, ela disse para mim que ninguém nunca tinha visto o cabelo dela. Nem a família, nem a mãe, ninguém nunca tinha visto. Era a primeira pessoa que ela ia mostrar, era para mim. E era. Nossa, ela sofria muito, Ju. Ela me contava e ela chorava. Eu tinha que parar a consulta algumas vezes, sabe? Abraçar, conversar com ela, olhar para ela e dizer: você não tá só. Mas eu preciso que você queira ficar bem. Você quer ficar bem? A gente vai fazer um pacto aqui de lealdade no nosso tratamento, né? E essa paciente eu precisei encaminhar para hipnose. Ela ficou muito bem durante um período com a hipnose. Então, ela tinha acompanhamento psicológico, ela tinha um acompanhamento psiquiátrico e ela foi para a terapia com hipnose para poder reprogramar o cérebro dela, para ela ver se conseguia parar de fazer aquele ato. Mas o desejo e o pacto que eu assim fiz com ela, firmei com ela, foi tão sério que ela levou aquilo ali a ferro e fogo. Ela não parava, ela botava luva, ela guardava a mão, ela dormia com a mãozinha amarrada, mas ela não tirou nenhum fio de cabelo. E foi o pacto que eu fiz com ela. Eu falei, olha, no dia que eu te vir aqui no consultório, né, que a gente se encontrar e que eu perceber, mesmo que você não me fale, eu vou saber que você está arrancando seu fio. A gente tem sinais, né, na tricoscopia, no exame físico, né, do tricologista. Eu vou saber e eu vou parar de tratar você. Ai, bicha ruim. Não, mas isso foi muito importante para ela, Não, porque cria um vínculo. ela me disse que ela precisava, né, que eu confiasse nela, porque ela queria muito ficar bem, ela queria muito se libertar. Ela queria muito poder ser uma pessoa normal, levar uma vida normal, poder ter um relacionamento, poder ter liberdade de soltar o cabelo. E depois que a gente conseguiu tratar, que ela ficou bem, ela começou a virar influencer no Instagram. É. Ela começou a ter empoderamento, ela fez sessão de fotos, ela começou a ter uma autoridade na profissão dela. Eu fiquei muito feliz e satisfeita de poder ajudar. Agora, tive que ter uma abordagem, eu não sendo psiquiatra nem psicóloga, mas eu tive que ter uma consulta extremamente psicológica, assim, e Tem com que muito ter o amor. abraçado profissional, É. Mas ela precisava, e a maioria dos pacientes, eles precisam muito de um acompanhamento psiquiátrico também. eu acho. Alguns não aceitam, outros já tentaram e aí tiveram uma abordagem ruim, não foram adiante, né? Eles não conseguiram parar. Eu acho que como é que você lida com essa tricotilomania? Porque é um assunto bem sério. Eu recebo muita mensagem no Oi, Instagram. amiga, Qual seria a abordagem clínica que o psiquiatra faria nesse caso de uma paciente dessa, hein? uma paciente às vezes chega lá com esse ritual. Arranquei um cabelo, geralmente, ou é branco, ou de uma coloração que ele escolhe, ou de um tipo de ondulação. Ah, eu gosto de um fio mais Esse tá grossinho. mais, esse é diferente. Isso. Aí eu arranco, começo. Tem pacientes que relatam, né? Fico observando o fio, pegando a textura, ou enrolo no dedo, ou enrolo, ou limpo o dente, passa entre os dentes. Alguns mastigam ele em vários pedacinhos e outros comem. Então, assim, Nossa. às vezes você vai encontrar esse paciente no hospital clínico com obstrução intestinal ou perfuração. Eu já operei paciente assim. Lesão de dente, de tanto arrancar. Lesão nos dedos de tanto puxar. Então, Feridos, os amiga, dedos mas não é só na marcados. cabeça. Você já viu? Na sobrancelha, na perna. Cílio é o que mais tem. Cílio? Cílios. E também aí causa inflamação das pálpebras. Então, assim, é uma doença muito, muito delicada. Porque isso vai... Tem paciente que arranca, ó, na região pública, perianal e face. Quando é A homem, barba, né? imagine, às vezes você tá arrancando um fio, ele não vai mais nascer. Você vai ficar calvo.
né? Você não vai ter mais cabelo. Ou ele vai nascer de uma forma diferente que não aquela que você Porque o arrancou. fio foi traumatizado, o folículo. Eu até dou essa dica nas pacientes que me perguntam, doutora, assim, eu tenho um fio branco ou 2. Eu não queria pintar, né? Eu posso arrancar esse fio ou não? Mas não pensando na tricotilomania, pensando no trauma do folículo. Porque imagina você toda hora puxando aquele fio, traumatizando aquele folículo Pode capilar. gerar uma foliculite. Você pode gerar uma Porque você está inflamação, arrancando. você altera a estrutura do fio. O fio Sim. começa a nascer diferente. A gente nunca falou isso aqui, inclusive, né? Então, o que é que eu oriento as pacientes? É um fiozinho só branco, você vai pegar esse fiozinho, vai com a tesourinha e corta. Pronto, não gera trauma, não estimula uma alteração, né, emocional, uma tricotilomania, você não faz um gatilho para nada. Você tira sem machucar a fibra do cabelo ali, sem danificar o folículo, ele não vai fazer deformidade da haste, né, quando ele vier a nascer de novo, e a gente também não está estimulando essas manias, né, Isso. E essas doenças psiquiátricas. E para tratar esse transtorno, que a gente tem evidência científica é psicoterapia, que é a terapia cognitivo-comportamental, para você identificar por que você está arrancando aquele cabelo. Porque a gente sente, né? O paciente fala assim, olha, eu sinto uma tensão, uma coisa, uma ansiedade por arrancar esse fio e depois vem a satisfação, o prazer. Ela me falava, essa paciente me relatava, doutora, eu fico feliz, e depois eu me culpo Porque eu não consegui, porque eu não. fiquei feliz. E por que eu não consegui me controlar? Também. Frustração. Mas ela arrancava, aí tinha aquele prazer em tirar o cabelo. Aí quando ela olhava no espelho, vinha a frustração, o arrependimento, a dor. Aí ela falava, por que que eu fiz isso, meu Deus? E se culpava, e se culpava, E aí não chorava. quer sair, e aí não quer fazer as coisas, não quer ser vista, não, como você falou, não quer tomar um banho de piscina, porque sabe que vai aparecer o cabelo quando molhar todo, que né, encolher. Então, o tratamento é medicação e o melhor é inibidor seletivo da recaptação de serotonina. E aí você falou, será que o cabelo vai cair com essa medicação? É A gente melhor não tratar. a gente não tem certeza de que vai cair ou não. É. Pode cair? Pode, mas é reversível. Mas é o que eu falo, Ju. Queda de cabelo é multifatorial. Pode ser, a gente tem que ver todos os exames de sangue, a parte emocional, intestinal, né? O intestino ele está muito relacionado à falta de absorção, inflamações, alterações do sistema imunológico. Então, a gente precisa ver todas as vertentes, tudo. A gente precisa examinar a paciente completamente ali, ó. Organizar tudo, porque não vai ser uma droga que vai estar tratando uma gravidade ali extrema daquela Com doença certeza. psiquiátrica dela, que é a tricotilomania, Vale que a pena. vai fazer a queda de cabelo dela acontecer. Vale O a pena. custo-benefício, Risco-benefício. né? O custo-benefício desse tratamento, ele vai ser infinitamente melhor, né, a paciente tratada do que a paciente arrancando o fio, Isso. se mutilando. Isso é uma mutilação também, né? Não. Aí eu vou falar do transtorno da pele, de escoriação, que a gente chama de skin picking, que é Então, quando não é o paciente- mutilação, Não, arrancar o fio. não. É um comportamento compulsivo. Uma compulsão é um compulsão do comportamento repetido, né? Isso, que tem a questão obsessiva compulsiva, mas não tem o pensamento obsessivo, ele tem o comportamento. De não conseguir parar, ele tenta controlar, ele amarra, ele faz uma trouxinha, mas ele... Ai, que prazer, meu Deus. Mas não é um toque. É isso, ó, tem o toque dentro desse capítulo, né? Sim. Toque, que é um transtorno obsessivo compulsivo, então o paciente ele tem os pensamentos, ai, eu não consigo parar de pensar que eu vou me contaminar. Então esse pensamento fica. Aí eu falo, agora de comportamento, vou começar a lavar. A tricotilomania é um transtorno de comportamento e não de Tá pensamento. dentro. É tá tudo Transtorno junto. relacionado. Sim. É características muito parecidas. Eles têm características muito semelhantes. Mas vai pro só Mas cabelo. ela não fica ali, eu vou agora arrancar o cabelo, preciso arrancar o cabelo, não. Ela vai Tem inconscientemente paciente, e arranca. tem paciente que fala isso. Ó, quando eu tô ansioso, eu preciso arrancar para eu ficar aliviada. E tem outros que falam assim, aleatório. Eu não sabia que eu arrancava meu cabelo, mas a minha família disse que eu tô arrancando. Eu tava vendo os carecos de cabelo pela casa. Eu tenho uma paciente, uma amiga médica, que ela sempre teve essa mania. A gente chamava a atenção, ela falava, não, amiga, não percebi, não. Arranquei. Aleatório. E eu olhando pra ela o tempo todo. E ela tava conversando, daqui a pouco ela Suco. puxava um fiozinho. E às vezes Sem essa perceber. coisa de puxar da raiz. O prazer é de tirar da raiz. Sem perceber. E a gente chamando a atenção. Eu não sei como ela tá hoje, né? Mas ela arrancou bastante fio. E ela arrancou. Não chegou a gerar, né, aquele transtorno, aquela calvície de tração. Não, aquela... Eu até queria mostrar. A gente consegue, Cabas, mostrar uma foto dessa paciente, porque é da tricotilomania, gente. E é muito bom a gente falar isso, né? Porque tem muito relato, muita gente no Instagram chegar para mim.
né, me mandando mensagem: doutora, você trata tricotilomania? Trato, mas eu trato junto com a doutora Juliana, Bom. tá? A gente só vai tratar em conjunto agora, É porque eu medicação e preciso terapia. do terapeuta, eu preciso do psiquiatra, né? Eu faço a recuperação capilar. Eu organizo toda a parte metabólica, eu vou descobrir por que aquele cabelo está frágil. E no caso dessa paciente específica que eu estou falando, eu fiz diagnóstico de alopecia androgenética, que ela nem imaginava que ela tinha. Ela achava que era só a mania de arrancar o fio. Então, ela tinha eflúvio capilar por várias desordens metabólicas, que é a queda de cabelo intensa. Ela teve uma alopecia androgenética diagnosticada porque eu fui lá ver a tricotilomania e ela tinha tricotilomania. Ela tinha 3 diagnósticos. E eu acho que ela ainda tinha um pouco de inflamação de couro cabeludo. Então, você está fazendo um monte de tratamento nessa jovem e Exato. ela está lá arrancando. Então, você tem que parar também uma das doenças de base com acompanhamento Exatamente. Então, a gente psiquiátrico. precisa organizar. E no caso dessa paciente, né, e das pacientes que têm tricotilomania, a psiquiatra ela tem a função de organizar a parte comportamental, né, reorganizar, reprogramar esse cérebro. Isso. E eu, como médica tricologista, eu vou entrar para a gente restaurar, regenerar, estimular o crescimento desse cabelo novamente. Isso. E tem muita resposta, né? Quando a paciente ela está psiquiatricamente e emocionalmente controlada, É importante. a gente consegue Tem uma ter uma resposta. resposta sensacional de recuperação 100%. Mas ela tem que tirar os gatilhos que fazem ela voltar a arrancar o fio. Isso. Então, é um processo de constante ali, ó, E tratamento, construção e mesmo. construção, e da gente estar sempre de olho. E sempre, né, com a anteninha ligada, as pessoas da família também estarem Importante. ali associando. Eu vou mostrar essa fotinha dela aqui, Cabas, que foi uma foto realmente assim, ó. Não sei se vocês conseguem. Que câmera que a gente coloca aqui pra gente poder? Vou te mandar agora. Vou mandar no airdrop, porque realmente ela teve uma resposta sensacional em poucos meses. Ai, você está belíssima, viu, amiga? Você está aí, maravilhosa. Eu vou mostrar, né, aqui sem identificar ninguém, mas essa paciente foi um caso, assim, sensacional. A gente conseguiu resgatar essa paciente, assim, do fundo do poço. Ela estava no fundo do poço, literalmente. E a gente, através dos tratamentos capilares, a gente conseguiu fazer um resgate dessa paciente. E ela virou outro ser humano. Na verdade, o ser humano que ela já era, que ela tinha esquecido, né? Ela voltou a ser quem ela deveria ser desde pequena. Vou mandar aqui As por vias airdrop. cerebrais, né? Elas agem em cadeia. Você começa com um transtorno, né? Geralmente, a tricotilomania, ela está muito envolvida com a questão serotoninérgica. Então, se você não corrigir aquilo ali, uma série de cadeias vão desenvolver. Porque, assim, dentro do cérebro não tem como você dizer, isso aqui é um neurônio, ele está passando em tal região e vai liberar tal. É um emaranhado, né? A nossa muito barreira. complexo. E a barreira hematoencefálica, ela não é uma barreira de cimento. Então, eu estou inflamada, vai passar ali as células inflamatórias. Então, o paciente que tem um transtorno, se ele não for tratado logo, né, não buscar esse acompanhamento mais urgente, ele começa a desenvolver outros. Então, como você falou, eu não consigo mais sair. Então, será que ele já não é um transtorno de ansiedade social, fobia social? Sim. Não que Ela deprime. não que ela ficou com esse transtorno por causa do cabelo, mas é um fator que predispõe Uma um coisa vai gatilho. desencadeando a outra, né? Uma paciente que não tem o seu cabelo, que não tem um controle de si mesma, ela não consegue controlar a própria ação dela no corpo dela. Então, ela se machuca e ela machuca o emocional dela, né? Porque ela se olha, ela se vê toda destruída e aí ela começa a entrar em depressão. Sensação de incapacidade. Eu não consigo controlar minha mão e no meu cabelo, mesmo sabendo que meu cabelo está caindo. Olha isso. Então, essa foto aqui, né, a gente tem... São poucos meses a diferença de uma foto para outra. Gente, que coisa Eu tenho horrível. que montar a outra foto dela, a última, que ela ficou bem melhor do que esse resultado aqui. Então, imagina que essa paciente, ela usava o cabelinho, o pouquinho de cabelo que ela tinha, né, Para tentar com um preencher. penteadinho assim, e o outro por cima, que ela vinha para botar. E aí, ela disse que Esconder. ela já passou por vários processos. Então, quando ela era criança, ela disse que ela se cansou, ela ficou assim, indignada, né? Porque ela não conseguia se controlar, ela cortou o cabelo todo curtinho, depois ela raspou. Aí todo mundo julgava ela, botava apelido, e aí vinham os bullying na escola e tal.
Depois ela resolveu deixar o cabelo crescer, mas ela sempre arrancava por dentro, porque dava uma sensação de alívio, de prazer. Mas a história dessa paciente é uma história muito densa, né? Ela já nasceu com alteração de fala, né, com o palato aberto, então ela sofreu muito processo, né, emocional assim de dor. E aí era até aceitável, não é que a gente vá achar que é normal, mas era muito compreensível esse transtorno que ela desenvolveu. Até que ponto chegou? Porque tudo que ela tinha vivido sem apoio psicológico nenhum, nem familiar, nenhum apoio de profissional, médico, nem psicólogo, né? Era muito difícil, eu fiquei muito, assim, sentida com ela, sabe? Mas depois eu fiquei muito feliz com o resultado e com toda a transformação que a gente conseguiu fazer ali em conjunto com a vida dela. Foi Coisa maravilhosa. sensacional. Maravilhosa. Então, assim, gente, Dá para transformar vidas. dá para transformar a vida. A gente transforma a vida de um paciente, né? No consultório da tricologia, a gente transforma, a gente resgata homens e mulheres. A gente resgata muita gente. Se a gente fosse parar para escrever um livro, assim, ia ser um livro para as pessoas lerem e chorarem as histórias, Você vê, sabe? quando a Ia gente... ser muito emocionante. Eu me emociono com meus pacientes, né? Eu Eu choro também. mesmo. Porque, amiga, quando você está tratando um paciente ali, você pensa, aquela pessoa, ela não é uma pessoa só no mundo. Claro que tem muitas pessoas sozinhas no mundo. Mas ela é a mãe de alguém. Então, se você muda aquela paciente, ela já muda a casa dela. Como ela trata o filho dela, já está transformando uma geração. Exatamente. Então, não é só aquilo. Então, se ela é professora e ela está estressada, deprimida, como é que ela vai passar a Imagina informação para uma a escola, quantidade de pros alunos que vai passar na mão daquela professora. Quer ver? Eu tive uma paciente, enfermeira, depressiva, esquecendo coisas. Aquela O risco, paciente, hein? Dentro de um hospital. dentro de uma De UTI, cometer um erro. dentro de uma UTI, deprimida, chorando, sem conseguir lembrar das doses. Será que eu fiz esse medicamento ou eu não fiz? Vou chamar alguém. Olha para isso. Você está transformando a vida de pessoas que a gente nem conhece com um atendimento. Exatamente. É uma cadeia, né, Jo? Uma Muito. coisa vai levando a outra. Ah, é muito bom. É gratificante demais. Mas assim, quando a gente faz o que a gente ama e se identifica na nossa especialidade, né? Porque ser médico é muito amplo, né? Medicina é um sacerdócio, né? A gente se doa muito, né? Na maioria dos casos, a gente se doa para estudar. Seu processo, assim, foi lindo de, sabe, de lutar, eu vou até o fim para conseguir, você conseguiu. E olha como valeu a pena. Nossa, Eu não sei se vocês se lembram, mas eu falava, Ju, vai valer a pena, faz de novo, aguenta de novo, vai valer a pena, você Gente. vai ser uma médica sensacional. amiga, quando a gente olha para trás e vê as nossas lutas assim, porque às vezes você olhando para uma pessoa na internet, principalmente, fala assim: "Ah, essa Patricinha". Mas assim, meu pai era caminhoneiro, minha mãe era professora, eu já morei numa oficina. Então, pensar na possibilidade de ser médica era uma coisa quase irreal para mim. Era muito longe da realidade, Mas né? depois Deus foi proporcionando a oportunidade de eu também conseguir manter os meus estudos, mas eu ouvia muita piadinha. Ah, eu já estou formando e você ainda está aí. Ai, Né, amiga? Mas graças eu a Deus, acompanhei de perto. graças a Assim, Deus a que gente eu acompanhou tinha. os estudos, eu falava, aguenta mais um pouquinho, vai valer a pena, Graças a Deus Juliana. que a gente tem pessoas como você. Vai pra dar valer a força, pena, Juliana. Porque o nosso cérebro, ele não vai aguentar a porrada muito tempo. É difícil. A gente não aguenta. Quando você vê essa gente- paciente que você mostrou a história dela de vida, você fala assim, poxa vida. Ela tinha um porquê. É compatível com o que ela viveu. E ela tinha um porquê de ter chegado naquele estágio ali, né? E aí a gente entra Ela na não teve questão, apoio, a rede, a parte Toda- social dela, que meio ela estava inserida, né? quando você tem pessoas para dizerem a você, olha, vai dar certo. E você também tem uma fé muito bem estabelecida. Então, aconteceram inúmeras coisas e toda vez eu me frustrava muito, mas aí minha mãe falava, minha filha, enquanto eu tiver vida, você vai tentar. Mas passaram muitos anos, gente, é muito sofrimento. Mas valeu a pena. Quando eu olho para trás, parece que nem passou isso tudo. E aí, quando eu vejo um paciente desse que eu consigo mudar uma história de vida, eu choro com o paciente. Eu choro, eu me emociono, eu fico feliz. Tem paciente que olha pra mim e fala, doutor, eu preciso lhe dar um abraço, eu preciso lhe dar um beijo, eu preciso lhe agradecer. Sabe, você salvou meu casamento, você salvou minha família. Porque a mulher hoje, ela é o centro de equilíbrio da casa. Né, emocional, principalmente. Eu não sei se você concorda comigo, mas os homens, né, nossos maridos, eles têm uma dependência emocional. Quando a mãe adoece, quando a mulher da casa adoece, parece que tudo perde o equilíbrio. Fica todo mundo perdido dentro de casa. Com certeza. Os filhos, o companheiro, a companheira, etc. Todo mundo fica meio desorganizado por causa daquela mãe, daquela dona de casa que está doente. Né? Então, hoje a saúde mental da mulher ela tem que ser vista de uma forma bem especial.
E sensível, porque olha só, essa mulher, quando ela tá saudável e o marido tá doente, ela move montanhas. Eu vou buscar um médico, você vai tomar remédio sim. Ela obriga, Vamos, ela levanta, chantageia, força, vamos orar, vamos fazer ela alguma coisa. ameaça, vamos. Agora, quando é o contrário, a gente vê muito abandono. Muito. Isso acontece demais. Assim, Quando ela não tem mais libido, essa mulher não me procura, ela tá muito fraca, eu chamo, não quer ver. Então, assim, né? Essa mulher eu chamo todo dia pra sair pra beber, eu tô me amando, eu tô me sentindo ótimo, e aí ela nunca quer, ela sempre quer ficar em casa. Você já teve um olhar sensível pra sua esposa? Será que ela tá bem? Você já perguntou a ela, né? Meu amor, você tá bem? Você precisa de alguma coisa? Como é que eu posso lhe ajudar? Quantas mulheres não ou nunca escutaram isso do companheiro, Lu, 94% do meu consultório são mulheres. E a maioria insatisfeita por causa desse comportamento né? Da dos falta homens. de ajuda, da falta Claro de que sensibilidade, existem de homens perceber. maravilhosos, graças Tem. a Deus. Mas a grande maioria chega em casa como se fosse um hotel. Vai lá, me sento no sofá e deixa lá a secretária, que é a mulher que já trabalhou. Porque É. antigamente as mulheres não trabalhavam. Então elas estavam fazendo ali as coisas de casa e também não que eles não pudessem ajudar. Mas hoje, gente, é trabalhar de manhã, de tarde, de noite, chega em casa, organizar mochila de escola, tarefa e ainda organizar a janta do rei, fica difícil. E ainda estudar, né? E ainda dar Muito. conta de tudo. Ontem eu tava à noite, né? Acho que já eram umas 10h30, 11 horas. Eu já tinha ido pro consultório, eu já tinha atendido os pacientes, eu já tinha voltado, eu já tinha pego meu filho na escola, o mais velho. Eu já tinha chegado em casa, já mais tarde. Fui almoçar, dar atenção ao bebê de 3 meses. Eu tô cansada. Aí, né? Aí depois eu fui levar o outro na luta, né? No jiu-jitsu. Voltei. Aí organizei todo mundo, né? Eu combinei as coisas com as meninas, com minhas funcionárias. Aí cheguei em casa, fui botar um pra dormir, depois fui botar o outro pra dormir. Depois fui organizar tudo, depois fui dar atenção ao marido, depois fui estudar. Aí a gente lançou nosso podcast, eu fui assistir quando Aí deu 10 da morreu. noite, eu estava estudando no curso para me atualizar, né? Um curso maravilhoso sobre remodelamento glúteo. Eu fui estudar e aí eu fui dormir E eu vou te falar. meia-noite. E hoje eu tô assim disposta aqui fazendo tudo Não e ainda vou. gravando, lindo, maravilhoso, vamos lá. Mas eu vou te falar, esse contínuo, Estava, você não vai sustentar por muito a tempo. gente fica muito cansada. Isso. Então você começa já a Não, delegar, você começa a reduzir, dar um tempinho pra você. Você tem que dizer, eu sou linda, eu sou maravilhosa, mas eu também vou relaxar. não, mas eu não tô falando isso, Ju, pra gente aceitar e achar que isso é normal, Sim. sabe? É muito desgastante, né? É pra ter essa sensibilidade do A outro pessoa que também. está do seu lado, ela tem que dividir um pouco a responsabilidade com você, né? Amor, ó, você é uma excelente profissional, né? Você é uma excelente mãe, mas hoje você vai dormir um pouquinho mais cedo, eu vou botar os meninos para dormir. Ou então, eu vou fazer o mercado, eu vou organizar algumas coisas, eu vou decidir o que a gente vai comer amanhã. Porque Meu Deus. até isso demanda energia. Vamos orar em Deus que os homens. A gente que educa homens também, né? Você é mãe de 2 meninos, então você tem essa obrigação. E você falou uma coisa muito importante, né? Que a gente vê a geração. Como é que a gente quer que a gente tenha uma geração saudável se vieram de pais muito doentes? Eu sempre me questiono isso, pergunto aos pacientes no consultório, né? Você veio de um pai doente. Seu pai obeso, seu pai se alimenta mal, seu pai não ajuda em casa, seu pai acha que sua mãe, né, tem a obrigação de fazer tudo, de estar linda, maravilhosa, sua mãe sofreu agressões, etc. Como é que essa menina vai ter uma saúde mental perfeita? Então, muitas pacientes chegam para mim nessa idade, entre 20 e 25 anos, tentando se encontrar, se resgatar, né? Tratando a obesidade, por exemplo, e aí chega com a queda de cabelo porque fez cirurgia bariátrica. Teve uma muito interessante que eu atendi esses dias, né? Que ela me relatou isso. Doutora, eu agora resolvi cuidar de mim. Eu estou fazendo medicina para cuidar de mim, que eu quero cuidar de muita gente porque eu sofri muito. Né? Eu saí da minha cidade do interior, porque ali eu não me sinto pertencente daquele lugar. Eu sofri muito ali, muito preconceito quando eu era obesa, né? Agora que eu estou no processo de emagrecimento por causa da cirurgia, eu estou me redescobrindo. Mas eu vim de um pai e de uma mãe obesos. E eles não querem melhorar. Meu pai já teve alguns infartos, tem problema cardíaco grave, mas ele não quer melhorar. Ele só faz beber, comer mal, não faz atividade física. Minha mãe está extremamente obesa. Acha tudo lindo, os dois estão se amando lá daquele jeito. E eu cansei. E eu resolvi sair desse processo.
Então, assim, eu não quero ficar condenada a ter um futuro pior do que eles tiveram, porque a minha obesidade ainda é mais precoce do que a deles, né? Então, essa menina, para ela, imagina a força que ela tem que ter de sair desse processo todo familiar, social, sozinha. E aí eu tive que fazer todo esse amparo dela, né? Esse acolhimento no consultório, porque o cabelinho dela era só a ponta do iceberg dos problemas que ela Nossa, estava carregando. Graças a Deus, o pai estava investindo na terapia. O pai não queria melhorar, mas estava pelo menos investindo na filha, que queria ficar bem. isso é bom. Isso é ótimo, mas a maioria que a gente vê, a realidade não é essa. Os filhos querem sair, mas eles não conseguem apoio, nem financeiro, nem apoio emocional dos pais. Ma- Então vem uma geração muito doente, Ju, muito doente. Eu não sei se você tem percebido, não sei, mas assim, na minha prática, os jovens hoje estão sem uma resiliência. Ah, total. Não tem maturidade psíquica para suportar perdas. Então, tem a questão da Frustração negligência, nenhuma. mas tudo bem, não é para ser negligenciado, mas tem que haver um equilíbrio, porque as crianças que a gente vê hoje, eu vejo, elas não estão sendo expostas à frustração. Zero. Então, se eu não Frustrações, me frustro com um brinquedo que eu não posso receber, lá na frente, se uma menina não quiser ficar comigo, eu vou ter um comportamento disruptivo, posso fazer uma besteira, né? Então, muito suicídio, né? Muito Ufa, transtorno. é difícil, porque vários vieses, né? Essa questão do pai e da mãe. A gente aprende olhando. Hoje de manhã, quando eu Não com a teoria, acordei, tipo, olha, você tem que ser assim. É vendo. é exemplo. A Exemplo. criança, ela capta o exemplo do pai e da mãe na alimentação, no comportamento, nas atitudes, nas profissões, né? Tem muita questão, assim, de exemplo. A gente vê o nosso pai fazendo aquilo, a gente aprende milhões de vezes mais fácil do que a gente escutar que eu tenho que fazer daquela maneira. Mas, ó, meu pai tá dizendo que eu tenho que comer tal coisa, mas ele só come tudo diferente. Por que que eu vou ter que comer? Né? Ah, meu pai quer que eu tenha educação, quer que eu seja uma pessoa que peça desculpa, mas eu nunca ouvi meu pai pedir desculpa pra ninguém, mesmo quando as pessoas exigem uma desculpa. Ele se rebela, sabe? E dá as costas e não pede desculpa. Como é que essa criança vai ser uma criança bem educada, uma criança emocionalmente saudável? Ela vai ter algum transtorno emocional, né? Hoje Possivelmente. de manhã, quando eu acordei, eu estava assistindo um vídeo de uma mãe, ela tinha 5 filhos homens. E ela falando exatamente isso, que na casa dela todo mundo tem uma função. O bebezinho pequenininho tem que levar a fraldinha no lixo. Ele tem a obrigação de tirar a fraldinha e levar no lixo. O mais velho arruma a cama com o segundo, e um lava o prato, o outro lavando o banheiro, e eles têm que se frustrar. E ela fala, né? Gente, é fácil, todos os dias eles vão querer acordar. Uau! Né? Eu estou super animado, mamãe, para lhe ajudar nas tarefas. Não. Eu vou escutar muita negação, muita recusa, mas eu tenho que ser forte, porque eu quero criar 5 homens fortes, né? Que estão preparados para a vida. E não crianças, homens frustrados, homens vazios, homens que não sabem tratar bem uma mulher. Isso vem da educação também familiar. Então, eu amei ser mãe de 2 homens, porque hoje eu vou poder fazer a diferença na criação de 2 homens. A sua responsabilidade A é minha grande. responsabilidade é enorme, Mas é isso. mas a gente só tem o que a gente consegue carregar. É isso mesmo. Ju, eu gosto muito, assim, dessa questão sua também, que você envolve, né? Lógico que a gente tem toda a parte científica, né, na nossa medicina. Eu tenho toda a parte teórica científica, com muito embasamento, né, científico nos meus tratamentos. Mas essa questão espiritual, religiosa, ela dá um suporte também emocional muito grande, uma estabilidade emocional muito grande aos seus pacientes. Quando a gente fala, né, de transtorno, a gente pensa no paciente na sua integralidade. Sim, Então, eu sou um ser complexo, não tenho só a minha mente. A minha mente, claro, é um maestro e aqui tudo é uma orquestra, mas eu não posso ficar aí, tomei uma medicação e estou num ambiente invalidante. Então, o meu ambiente exatamente. tem que ser um ambiente harmonioso. Ou então, estou com dificuldade financeira. Eu não posso exigir que meu paciente está devendo na praça e ele durma tranquilamente. Isso vai interferir também. Então, nossa vida misturada. Associada a isso a questão espiritual, e isso nós já temos também cientificamente comprovado que quando você se conecta com a fé, da que você acredita, aumenta o fluxo sanguíneo cerebral do córtex pré-frontal, que é essa região aqui da frente. Então, nesse momento, e aí foram feitos exames de imagens em pacientes que estavam orando. A gente vai ter a gente teve o podcast, né, a gravação com o Braulino, e foi muito legal. Foi ao vivo essa semana agora. Que dia foi, Cabas? Na sexta-feira. Ele é neuropsicólogo.
E ele explicou para a gente esses exames todos neurológicos, os mapeamentos cerebrais que eles fazem para ver a concentração de ondas no córtex pré-frontal, às vezes que não deveria ter, que deveria ter lá na região occipital. É toda essa alteração que hoje a ciência está conseguindo comprovar, né, como a fé, né, como as práticas espirituais, elas Interfere. interferem no equilíbrio químico cerebral ali de ondas eletromagnéticas. E realmente isso é verdade, né? Isso é real. Não é que uma pessoa tenha um transtorno mental porque ela não está conectada com Deus ou Não. que ela. Não é Pelo amor isso. de Deus, gente, não é Não é isso. isso. Mas sim interfere de forma positiva na escolha, na decisão, na sua sensação de pertencimento. Eu me sinto seguro. Por exemplo, essa filha que você falou agora, né? Tinha tudo para manter aquele padrão de ganho de peso relacionado a doenças e sabia que isso iria acontecer com ela. Só que ela não está condenada, né? Todo mundo tem a possibilidade de construir uma história nova. Claro que tem pessoas que têm dificuldades muito maiores, que não têm um suporte, que não têm alguém para financiar, mas a gente não está condenado. E pelo que eu acredito, né? Sempre tem alguma alternativa, né, para você sair Amiga, eu acredito tanto em Deus. também. Eu acho que Deus, ele nunca vai colocar você numa condição que ele não possa lhe dar um. Sempre vai ter uma coisa positiva para você aprender daquilo ali. E a gente aprende, a gente evolui muito na dor, né? O ser humano, ele não cresce tanto no amor, né? Quando tá tudo bem, ele não consegue ser tão grato quando tá tudo maravilhoso. O ser humano, ele cresce muito na dor, na dificuldade. São as fases da nossa vida que a gente tem maior crescimento espiritual, emocional, né? Como ser humano. A gente cresce muito nas batalhas da luta ali da vida, né? Por exemplo, a gente falando de aparência, É, de autoestima. Se você não sabe quem você é, por que você está aqui e quem governa a sua vida, se uma pessoa abrir aquela porta e falar que eu sou feia, acabou meu dia. acabou seu dia. E a gente vê muito isso. Então, eu preciso da validação de fulano. Eu estou fazendo isso, mas se a pessoa não disser que eu fui o máximo, ai, acabou minha vida. A gente sabe que não é só flores que a gente vai receber do mundo. Sim. E se você tem um Deus, né, é o que eu acredito, que aí depende da religião de cada um, mas da minha formação, eu tenho um Deus que ele me criou. Desde a raiz do cabelo até a ponta, Todas as células ele perfeitas sabe, funcionando em ele sabe sinergia. quantos fios tem na minha cabeça. Ele sabe o que eu suporto, ele vai me ajudar. Eu nunca vou estar sozinha e eu não preciso da validação de ninguém, porque eu tenho quem vai me validar. Então, eu tenho essa crença. E, claro, já tive momentos de queda, de doença mental, mas eu sabia que ele ia me tirar, Sim. porque eu também busquei meu tratamento. Então, não vou ficar assim, ai, Deus, eu te entrego minha doença. Vamos, Deus me livre e Não. guarde um câncer. Ai, Deus, eu entrego, faço uma quimioterapia mental em Não, mim. na espiritualidade Não, a a gente sempre espiritualidade escuta, é né? Minha filha, faça a sua parte, procure o médico da terra, procure o médico do céu, né? Então a gente precisa ter as duas equilíbrio, ajudas, né? Para a claro. gente poder equilibrar e a gente tratar o emocional, o espiritual, a mente e o corpo físico. Muito. Precisa estar tudo equilibrado para Tudo você ter alinhado. saúde. Não tem como você ter saúde mental faltando vitaminas, minerais, algumas substâncias, alguns nutrientes no seu corpo. O cérebro, né, para você ter um equilíbrio, ele precisa de conexões, ele precisa de suplementação, ele precisa ter um aporte nutricional ali para poder você formar hormônio, né? As pessoas, às vezes, elas não entendem. Mas, doutor, o que é essa parte metabólica, esse nome que está na moda, né? O que é esse tal desequilíbrio metabólico, né? Interfere na minha vida. Se você não tiver vitaminas, minerais, aminoácidos, você não consegue fazer com que suas glândulas produzam hormônio de uma forma efetiva. Se nosso corpo ele é regido, organizado, se ele se move, se a gente acorda, tudo é baseado na nossa produção hormonal, né? E a gente tem vários hormônios. O hormônio da felicidade, que é a serotonina principal, o hormônio, né, do estresse, que é o hormônio cortisol, o hormônio da tireoide, o hormônio sexual, o hormônio de todas as áreas ali, né? A gente é feito de hormônio. Então, se a gente não está bem nutrido, se a gente não consegue produzir hormônio, o corpo da gente entra em falência. Você fica completamente desorganizado. E a mente também é assim, não é, Ju? Totalmente. Então, assim, serotonina vai nos dar bem-estar, regulação do humor, regula nosso apetite. Inclusive aí, eu comi muito, estou comendo muito, não consigo me controlar. Tem algum transtorno, alguma alteração serotoninérgica, eu estou comendo menos, fiquei muito ansiosa, não estou Para de conseguindo comer. comer. Alteração serotoninérgica. A dopamina, né, que me dá motivação, alerta, eu fico com mais disposição. Então, todas essas viazinhas cerebrais, da noradrenalina também,
tem que ter uma sintonia, né? Tudo muito orquestrado. E aí, até falando de sintoma, quando eu estou ansioso, aí altera minha digestão. Porque tem também uma produção de serotonina no nosso intestino. E isso vai interferir. A gente está muito ansiosa. Ai, meu Deus, estou muito ansiosa. Estou feliz, encontrei o amor da minha vida. A barriguinha lá tá cheia de borboleta. A borboletinha que fala Ai, meu Deus. é real, A gente. ansiedade é É real. fisiológico. É. Ou então, hiperidrose, que é uma doença primária. Se você não cuidar, e 90% dos pacientes têm ansiedade. Então, a ansiedade vai mexer no hipotálamo, vai gerar produção de acetilcolina, você vai começar a aumentar a produção, vai Do aumentar a suor, temperatura do né? corpo. A hiperidrose, para quem não sabe, né, é uma produção excessiva de suor pelas glândulas sudoríparas, que você pode suar demais na E axila, você trata. nas mãos, nos pés, né? E a gente tem tratamento, e o tratamento é extremamente eficaz. A gente tem um teste que a gente faz, né, o teste do amido, para a gente ver onde é que tem concentração de glândula, né? Em alguns pacientes a gente precisa fazer, outros não tem necessidade. E aí a gente aplica a toxina botulínica naquelas áreas. E a paciente fica com um bloqueio dessa produção excessiva de suor durante um período. E aí a gente reaplica, então a gente trata. Só que é importante a gente entender que a hiperidrose, ela vem também com um fator, né? Seria um sintoma de um transtorno, às vezes, ansioso. E aí a gente precisa tratar a hiperidrose, não tratar só o sintoma da doença, que seria o suor excessivo, mas a gente procurar uma ajuda psiquiátrica para a gente tratar o nosso transtorno que tem a base do problema. Muitos problemas que eu encontro no meu consultório, estético e capilar, né? Eles vêm ali como o fator causal principal, estresse e ansiedade. Que são doenças, né, que estão presentes na maioria da população. A dermatite atópica, Lu. O paciente chega lá, minha cabeça tá descamando, tá coçando, tá ficando vermelha. Seborreica também, a dermatite seborreica, ela tem relação direta. Quando você aumenta os níveis de cortisol, você faz um estímulo da glândula sebácea, né? Essa glândula sebácea hiperestimulada, associada a, por exemplo, temperatura, né? Esse local que a gente mora que é muito quente, nossa cidade é muito calor, então a gente transpira muito, e aí você junta a hiperestimulação da glândula sebácea, a produçãozinha do sebo, né, com os transtornos todos emocionais. Então, mais estímulo, falta de higiene, falta de lavagem, uso shampoo errado e tal. Aí a paciente desenvolve uma dermatite seborreica, por exemplo. E essa dermatite seborreica, ela pode ser bem severa. Tem pacientes que chegam a ter crosta em couro cabeludo e a sangrar o couro cabeludo. E a gente precisa fazer intervenções, às vezes até cirúrgicas, para poder tirar aquela crosta que está ali aderida, né? São casos extremos, graças a Deus, né? Nossa população, as mulheres, principalmente brasileiras, são muito mais asseadas assim, na questão da higiene, né? Outros países a gente vê que as pessoas não têm essa higiene tão presente assim, e a gente tem casos mais severos de dermatite seborreica no couro cabeludo. E a dermatite seborreica ela pode acontecer não só em couro cabeludo, em sobrancelha, começar a descamar, formar aquelas crostinhas na barba, ao redor do nariz, atrás da orelha, na pele do corpo. Né? Essas dermatites têm muita relação, né, Ju? As principais relações que você vê assim, com o emocional e as doenças de pele. O que é que você acha? Tem muito. Psoríase, né? Psoríase Rosácea. A questão acne é muito comum também. Então, assim, eu estou ansiosa, aumenta meu cortisol. A maioria dessas doenças tem uma relação também com o sistema imunológico. Sim. E a questão emocional. Intestinal. Tudo, né? Esse circuito, então, piora. E tem as lesõezinhas de pele que o paciente pode causar. Então, a gente tem que investigar. Como é que chama esse transtorno que a paciente vai se mutilando? É, transtorno de escoriação. Aí tem lá, cutucar a pele, beliscar a pele, futucar, espremer. E às vezes o paciente não usa só a unha, ele usa um alfinete, ele usa uma pinça. Isso vai causar lesão na pele, piodermite. Então, tem casos mais graves, que também não é o habitual, mas lesões graves de pele a ponto do paciente precisar internar para tomar antibiótico. Tetanias, porque ele pega um material ali que está todo enferrujado. Infectado, sem asepsia. Então, assim, casos de pacientes, doutora, eu nem queria mostrar minha perna, mas eu comecei a me cutucar. E aí, é esse comportamento compulsivo. Eu começo a cutucar. Pode ser uma pele que não tem lesão, pode, mas a maioria é uma pele que tem lesão. Então, eu arranco aquela casquinha. Aí, eu arranquei. Olho a casquinha, mexo na casquinha, brinco com a casquinha, como a casquinha. Nossa. E não consigo me controlar. E aí eu vou começando a mexer, quando você vai olhar o paciente já está cheio de lesão e ele não vai sair de casa.
né? Então, aí Ou ele começa só vai sair com roupas todo fechadas. Aí a coberto. gente vê um paciente aqui em Salvador, né, nesse sol, com moletom, indo para a escola só de moletom, não quer tirar, no calor, sem ar-condicionado na sala. A mãe, Provavelmente a mãe precisa levantar, a né, essa antena, questão, a antena e deixar bem ligada, porque tem que olhar o filho. A gente tem que olhar nosso filho, olhar o corpo, porque o corpo da gente, fala. ele fala muito, né? Ele dá muitos sinais. E aí pode olhar, ó, será que essas lesões são de um comportamento compulsivo de arrancar ou esse paciente, ou minha filha, está tendo uma lesão, né, uma autolesão não suicida? Porque tem muito paciente que tem transtorno, por exemplo, de personalidade borderline, que ela vai lá e se corta e às vezes depois ela esconde com a camisa para diminuir aquele sofrimento, aquela angústia, aquela dor psíquica. Então a gente Ah, tem então que tem estar olhando paciente que tudo. ele faz não com a intenção de se matar, por exemplo. Ele faz com a intenção de diminuir a dor do emocional. Isso. Se eu me mutilo, se eu rasgo minha pele, a gente divide um pouco a dor que não é palpável com a dor física. Isso. Na Seria isso. tricotilomania, o paciente vai se cutucar, mas ele não sente dor. A maioria dos pacientes não sentem dor. E na autolesão não suicida, ele faz isso para diminuir a dor do coração, que é Que não aquela passa coisa por angústia que nada. não passa, mas aí quando você vem aqui e se corta, ai, que alívio, tá doendo o meu corpo físico, que é menos doloroso do que o emocional. É muito transtorno associado, viu? É muita coisa, Lu. É muita Dá para coisa. ficar um dia aqui. Gente, a gente já tem 1 hora e meia de conversa. Passa que a gente nem percebe. Não tô percebendo. Né? Mas assim, eu gosto sempre, Ju, de finalizar assim com um conselho, né? Quais são os sinais que a mãe, ou que alguém em casa, ou que o companheiro, o marido, o esposo, né, um irmão, um amigo, pode perceber, né, para a paciente. Às vezes a paciente ela tem algum transtorno e ela não está ainda identificada, ela não está diagnosticada. Então, hoje em dia, né, qual é a principal doença assim que você recebe no seu consultório em relação a essa doença? Quais são os principais sinais que a gente precisa ficar ligado para poder a gente chamar a atenção e levar o paciente para o tratamento psiquiátrico? É muito comum a ansiedade, né, o transtorno de ansiedade generalizado e os seus transtornos associados, mas como o transtorno de ansiedade ele tem um sintoma físico muito característico, então a maioria tem, eu tô com uma palpitação, eu tô sentindo falta de ar, asfixia, tô tendo um ataque de pânico, acho que vou morrer, a pessoa vai Simula para até um infarto, emergência, né? simula infarto, então tô muito tensa, tá mais irritada, você pode pensar na ansiedade. Mas o que me causa mais medo é a depressão, porque é uma doença muito silenciosa que aparentemente pode não soar como nada, né? Você fica na expectativa de que a depressão seja aquela coisa, acabada, melancólica. Às vezes não, o paciente está fazendo tudo, então, E tá e deprimido? está deprimido, pensando em se matar. Então, o que é que a gente, às vezes, é realmente imperceptível a família. Mas o que é que você tem que observar no seu filho, na pessoa que convive com você? O comportamento. Está mais isolado? Parou de sair? Não tem mais prazer em fazer as coisas? Eu gostava de assistir o jogo do Bahia no estádio. Não quero mais ir. Por quê? Tá se escondendo? Por que você não quer Tá ir? se Tá falando mutilando? menos? O que é que você tá pensando? Porque também, gente, é o olhar, é seu filho, vai deixar lá na televisão? E aí, como é que foi seu dia? O que é que tá acontecendo? Você não sabe o que é que tá acontecendo na Essa questão da escola? televisão, né, eu acho que passa despercebido muito sintoma de crianças, porque a maioria, né, fica lá o tempo todo jogada na televisão, o pai não presta atenção, eles não E o conversam, eles celular? não trocam informações, eles não batem um papo, eles começam a se distanciar da família. Eles não comem mais juntos, porque todo mundo tá cada um no seu mundo, cada um no seu celular, cada um no seu quarto, e aí vira uma ilha ali, ó, cada um no seu isolamento, e a gente também passa, né, despercebido Eu acho esses que sinais que são muito perigosos. se o pai ou a mãe não conhecem o seu filho, eles não vão conhecer o que é diferente do filho. Exato. E a gente só tem como saber conversando. Então, E hoje a conversa e esse conhecimento, né, de quem é que está ali convivendo dentro da própria casa comigo, tem se perdido demais. eu acho que vale a É o pena mal, essa né? entrega, né? Você perguntar o que é que está acontecendo, como foi a escola, porque isso você vai conseguir identificar Conversar do seu também com as filho. professoras, né? Fazer um Desempenho. questionamento, né? Tá tudo bem, de vez em quando a mãe precisa estar ali com uma frequência. Tem alguma coisa errada, né? Conversa com o psicólogo da escola, percebeu alguma coisinha errada, vamos procurar ajuda, né? O bom, gente, é que hoje a gente tem intervenção. Isso. As doenças psiquiátricas, elas têm tratamentos. E criança a gente pode observar de diferente. Uma irritabilidade. Então, talvez não tenha essa característica de humor mais melancólico, mas sim de uma irritabilidade. Seu filho, A criança depressiva? sim.
Tem muitos casos de suicídio de criança que o pessoal coloca como se fosse, foi uma negligência, ela caiu da janela. Não, às vezes a criança se suicidou. Sério? Seríssimo. Então, a criança, ela às vezes não fala que ela tá triste, que ela tá deprimida, porque ela não sabe se expressar. Não. Ela vai agredir. Ela vai ficar irritada. Ai, que menino impossível. Que menino que bate nos colegas. E ele não era assim. Então, às vezes, é um comportamento que ele está conseguindo manejar ali o emocional para dizer que ele não está satisfeito. Desempenho acadêmico. Meu filho ia bem na escola, está tendo um decréscimo de nota. A professora disse que ele mudou o comportamento. Vamos investigar. Então, a gente tem que ver nessas pequenas nuances e conversar. Eu acho que vale muito a pena conversar do que ficar só, às vezes, olhando. Com que idade, assim, a criança pode ir ao psiquiatra? Qualquer idade? Qualquer idade. A partir Qualquer de idade. o quê? 2 anos de idade, por exemplo? Isso. Porque aí você já E vai tem começar a ver o comportamento. comportamento. Isso. A partir dos 2, você já vê alguma alteração de neurodesenvolvimento em alguma área. Claro que talvez não faça o diagnóstico imediato, mas às vezes você indo no pediatra, ele às vezes não... Não, vamos esperar mais um pouco. Vamos avaliar, né? Vamos esperar um pouquinho. A pediatra, ela tem também essa autonomia para poder dar uma conduzida ali para a família numa fase inicial. Pode. Se ela percebe que está realmente anormal, ela encaminha para a psiquiatria. Isso. Por exemplo, casos de autismo. Sim. Que ela já pode encaminhar. Tem pediatra que já encaminha direto para o psiquiatra infantil. E o autismo, ele é tratado com o neuro infantil, né? O médico neurologista, e com a psiquiatria também? Tudo, né? Porque é um paciente complexo que você tem que intervir nas deficiências daquele paciente, porque nenhum paciente é igual ao outro. Tanto é que fizeram essa nova reformulação desse DSM, que é desse livrinho, que o autismo, a gente não fala mais autismo tal, Asperger, a gente fala como se fosse um espectro. Sim. Porque existem várias características diferentes. Baixo espectro, médio espectro, amplo espectro. Esse paciente, ele tem mais alteração relacionada à comunicação. Esse paciente aqui, ele tem uma dificuldade mais de motricidade, de controle de impulso ou de regulação do humor. Então, tem que ser uma coisa bem específica para cada paciente. E existem adultos autistas também, né? Sim. E não tem diagnóstico, porque isso é falado muito, é visto muito hoje em dia. Quando é leve, ele passa despercebido, como algumas outras alterações. É da personalidade. Ele é quietinho mesmo, ele é tímido. Ou então ele é inteligente demais, ele lê 5 livros. Ou então ao mesmo tempo. Uma paciente minha que ela é médica, ela suspeitou que tinha autismo e virou para o professor dela e disse: professor, eu acho que eu sou autista. Ele: não, você é muito inteligente. Então, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem vários artistas, né, agora que estão fazendo diagnósticos de autismo na fase adulta. Por conta dessa negligência. Ou então de falta de conhecimento, que antigamente a gente também não tinha internet, essa facilidade da gente pegar aqui e olhar. E é como a tricologia, e eu falo isso sempre lá. Não é que você negligenciou o seu tratamento, seu diagnóstico capilar, né? Doutora, eu tenho queda de cabelo há 20 anos. Há 20 anos, a gente não tinha o acesso à tricologia que a gente tem hoje. Né? Então, assim, doutora, eu cheguei nessa idade com essas rugas formadas, mas há 15 anos, há 10 anos atrás, não era tão acessível a medicina estética. A gente não tinha em toda esquina um lugar que faz botox. Com certeza. Infelizmente, isso também traz, né, prejuízos e danos irreparáveis, às vezes. Então, você fazer um procedimento na sua face, no seu corpo, com produtos, às vezes, ilegais, sem controle nenhum de vigilância sanitária, né, num ambiente... É um risco à vida. É um risco à vida com um profissional que não é habilitado. Isso é um risco absurdamente alto, assim, é um preço muito caro que o paciente vai ter que pagar lá depois com alguma complicação. E com um profissional que não sabe manejar as complicações, que é o pior. Né? Complicação todo mundo pode ter, mas não saber manejar a complicação é o que vai fazer o paciente, às vezes, perder a vida. Né? Infelizmente, acontece muito. Mas, às vezes, antigamente, né, não tinha acesso tão fácil. Ou então tinha aquela questão que a gente começou a falar no iníciozinho do nosso podcast, que era o preconceito. Aquele estereótipo de que o psiquiatra era aquele médico que dava medo, que assustava. Então, assim, para as pessoas verem, as pessoas começarem a ficar mais tranquilas, a mudarem um pouquinho esse pensamento. Imagina você chegar num consultório e encontrar uma psiquiatra linda e maravilhosa, acolhedora, que entenda do emocional, que entenda do espiritual, que entenda o paciente de uma maneira muito diferente de antigamente.
que entenda que existe a parte metabólica associada, que a gente precisa, né, tá dividindo ali com o médico que cuida do metabolismo, com o endocrinologista, com o gineco. Então, isso é sensacional, né? Foi um dos motivos que eu quis trazer você aqui como minha convidada. Primeiro que você é maravilhosa, né, como ser humano e como profissional. Eu sou fã, eu indico os meus pacientes, eu encaminho, assim, eu faço... Doutora, não tem vaga. Insista! Oh, amiga. Insista, marque sua consulta, espere. Você não esperou 10 anos sem tratar? Então espere 1 mês, 2, não vai fazer diferença. Enquanto isso, a gente vai melhorando aqui no consultório, de algumas maneiras e tudo mais, a fazer intervenção. Então, eu também queria trazer você aqui para as pessoas começarem a perder, né, esse medo de um psiquiatra. A psiquiatria, ela precisa estar envolvida com muitos processos que a gente vê dentro do meu consultório, por exemplo. Então, eu precisava ter um centro, né, que tivesse um psiquiatra, psicólogos de vários tipos de intervenção, né, neuropsicólogo, nutricionistas também com várias maneiras de abordagem, que entenda de nutrigenética e tudo, porque a gente é um ser complexo e a gente precisa de tratamentos interdisciplinares. Não é só multidisciplinar, porque multi, né, é quando você é acompanhado por um psiquiatra, por um nutricionista, por um psicólogo, mas ninguém conversa sobre aquele paciente. Tá Então, conectado. a gente precisa conectar, então tem que ser interdisciplinar. Era o meu sonho, assim, ter um centro, né, de reabilitação da vida. Eu acho que seria sensacional. Então, percam os seus medos, né? Vejam as psiquiatras que a gente tem agora. Não só você, a gente tem vários exemplos de vários psiquiatras maravilhosas, né? Lindas, humanas, super carinhosas e super competentes. E muitas psiquiatras mulheres, que antigamente se tinha muito psiquiatra homem também. A mulher, ela entrou no mercado de trabalho em todas as áreas, assim, invadindo tudo. Tudo que a gente faz com excelência, né, amiga? A mulher é muito perfeccionista. Porque a mulher já cuida do filho, então ela pega o paciente e ela vai cuidar de você Imagina também. você gerar um ser humano, você cuidar de um ser humano, você criar um ser humano e educar um ser humano. Fazer medicina e construir uma casa fica muito pequeno, né? Oh, amiga, quero te agradecer o convite. Você é um ser de luz, sempre foi uma pessoa maravilhosa para mim, né? De me inspirar como pessoa e como profissional, porque você se formou bem antes do que eu. Então, mas eu te admiro demais. Eu E estou fico muito feliz de estar grata. aqui, porque você olha o seu paciente desde sempre. Eu olho muito. Nessa Muito amor. integralidade e com muito amor, né? E muita confiança. E um corpo perfeito é aquele corpo que tem uma pessoa feliz dentro. Sempre. Sempre. Então não adianta a gente estar com as medidas ali totalmente perfeitas na estética, mas não tá com a alma linda, leve, não é? Não tá com a mente equilibrada, não tá feliz. Então, quero lhe agradecer, foi um bate-papo maravilhoso, né? E chamar todo mundo para seguir o Instagram de Ju. A gente vai colocar aqui, já passou algumas vezes, né? Mas todo mundo segue ela tá fazendo vídeos maravilhosos, que eu adoro, né? Com muito conteúdo bacana. E todo mundo, gente, eu quero aqui, ó, inscrito no meu canal, né? Botando seu likezinho, é muito importante pra gente, porque quando a gente faz isso, Ju, a gente entrega o conteúdo, né? A rede, ela começa a entender que aquele conteúdo é relevante para as pessoas. Então, quando todo mundo, né, no YouTube pede, gente, curte, comenta, compartilha, olhe quanto assunto interessante a gente conversou. Então, custa, às vezes, você encaminhar para alguém, para que você, às vezes, não sabe chegar nela, né, naquela pessoa e falar, nossa, ó, eu acho que você tem ansiedade, eu acho que você tem uma tricotilomania. Olha Manda que esse legal. vídeo. Nossa, que vídeo interessante que eu assisti, 2 médicas ali, ó, super legais, bacanas. Manda para a pessoa. Então, se você tem alguém que você conhece, que você ama, que você quer bem, né, que você quer compartilhar todo esse conhecimento que a gente compartilhou com você aqui hoje, manda esse vídeo, se inscreva, curta e compartilhe com todo mundo para a gente estar aqui maravilhoso. sempre, né? E a gente vai voltar, porque tem muito assunto para a gente conversar ainda. Tem. Viu? Então, um beijo, gente. Foi maravilhoso. Beijo. Até a próxima, né? Até o próximo episódio, né, Cavas? Que agora a Cavas está aqui jogando duro no nosso YouTube. Um beijo.